com muito prazer que eu quero te dar as boas-vindas à Revolução dos Dígitos, o podcast da Mão na Massa Aceleradora Digital, onde a gente vai bater um papo descontraído, profundo e bem massa a respeito de empreendedorismo digital, marketing e vendas. Se prepare para um mergulho profundo, porque a pegada da Mão na Massa é ser realmente profundo, já que no jogo do digital os detalhes importam e importam muito. Eu sou o Caio Marques e comigo estão os fundadores da Mão na Massa Aceleradora Digital. Eu sou Natália Gonzaga. E eu sou o Gustavo Gonzaga. E hoje a gente vai bater um papo a respeito de como tudo começou. Vamos conhecer um pouco da história do Gustavo e da Natália. E a primeira pergunta que eu quero fazer, antes de Mão na Massa Aceleradora Digital, é: como foi que vocês dois se conheceram? Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Bora. Então, uma longa história. Bom, vamos lá. Só para contar um resumo breve aí, eu sou de Três Marias, sou do interior de Minas Gerais, então eu formei o ensino médio lá. E em 2008, quando eu formei, eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni, na PUC, para vir fazer Ciências Atuariais aqui em BH. Então eu tinha um sonho, desde a minha adolescência, eu sempre quis sair do interior, vir para BH, e era algo que eu desejei muito e eu acabei conseguindo, conquistei essa mudança para cá. E aí eu vim para cá em 2008, fiz atuariais e eu fiz aproximadamente 6 períodos de ciências atuariais. Só que quando eu cheguei no 6º período, eu comecei a entender que não era aquilo que eu queria para minha vida. E eu falei, cara, o simples fato de ter começado uma faculdade não quer dizer que eu deva terminar. Uma vez que eu entendi que não era aquilo que eu queria fazer para minha vida, e aí eu acabei querendo mudar de área. E aí eu optei por mudar para a área de TI. Eu queria fazer sistemas de informação na PUC. Na época eu não consegui transferência, por questões de vaga mesmo, não consegui transferir para dentro da PUC mesmo, para ciências atuariais. Mas eu já comecei a puxar algumas matérias, que tinha essa possibilidade de puxar algumas matérias que já eram de sistemas de informação. E aí, eu estava trabalhando na época na Minas Brasil, fazendo um estágio na área de seguros, porque ciência atuarial a gente trabalha muito com essa questão de seguradora, enfim, cálculos atuariais para previdência privada, enfim. E aí, eu decidi começar a buscar um estágio em TI, mesmo não tendo ainda migrado para o curso de TI. E aí, eu consegui estágio numa empresa chamada Gás Tecnologia para fazer esse estágio na área de tecnologia ali. E aí foi onde eu, de fato, conheci o Gustavo. Então, eu entrei para ser estagiária do Gustavo na Gás Tecnologia e, na segunda-feira, quando eu cheguei lá para trabalhar, ele nem sabia, na verdade, que eu ia começar a trabalhar e que eu ia ser estagiária dele. E aí, a gente, quando eu cheguei lá na Gás Tecnologia, no primeiro dia de trabalho ali, do estágio, eu estava na cozinha, o pessoal me fazendo aquela recepção ali, a gente trocando uma ideia, tomando um café, e aí o Gustavo entra na cozinha e me vê lá na sala. E aí ele... Acho que essa parte eu vou deixar você contar, amor. Cara, muito louco isso, porque eu, nessa época, eu tinha terminado um relacionamento já há algum tempo, de 7 anos, Eu tava naquela fase, assim, baladeiro total. Eu saía de segunda a segunda, cara. Eu tava na farra pesada. Eu lembro que isso era uma segunda-feira de manhã e, no domingo, eu tinha ido dormir umas 3 horas, 4 horas da manhã, e ir para trabalhar no dia seguinte, Na época eu tinha lá meus 30 anos, 31, 30 anos, quando eu conheci a Nath. E eu lembro que eu cheguei nessa empresa, particularmente, tinha uma cozinha, que todo dia de manhã, o ritual, a rotina era a gente se encontrar na cozinha, tomava um café com a galera, e depois a gente começava a trabalhar. Para quê? Contar o caso do final de semana, ou contar o que aconteceu de um dia para o outro. Já era uma rotina. Era uma empresa majoritariamente masculina. 98% das pessoas que trabalhavam lá eram homens, Acho que tinha, na época, só a Marcela. A Marcela e a Ana, E a Ana, verdade. Marcela e a Ana eram as únicas 2 meninas que trabalhavam lá. O resto, cara, era tudo homem. E aí, quando eu cheguei de manhã, e quando você entrava nessa empresa, o corredor que levava para a cozinha, você não conseguia ver quem estava dentro da cozinha. Você tinha que realmente entrar na cozinha para você ver as pessoas que estavam lá. Mas eu estava vendo já um burburinho, um tumultinho, eu já entrei assim, cara, fazendo o auê que eu já fazia. Quando eu chegava... Segunda-feira, particularmente, porque eu vim no final de semana com muitas histórias para poder contar, E quando eu entrei, cara, tava a Natália em pé, num canto, assim, e a galera toda em volta dela.
Tipo assim, ela tava meio que pressionada. Tipo acuada, né? Tipo acuada no canto. E os caras, tipo assim, cara, os caras estavam ali em volta, né? Fazendo um monte de pergunta pra ela. Porque ninguém sabia que a Natália ia começar a trabalhar na segunda-feira, né? A pessoa que contratou ela, que era o nosso gerente na época, né? O nosso chefe na época, ele não avisou pra ninguém. Ele fez a contratação e colocou ela lá. E os caras estavam lá, cara. Todo mundo assim, né? Carne fresca, né, velho? Aquela coisa do universo masculino, né? Aquela coisa meio escrota, assim, né? E eu entrei já falando um monte. Quando eu entrei na cozinha, que eu vi aquela menina parar. A Natália tinha 19 anos, cara. Era uma menina, literalmente, assim. Tava parada, assim, e aquele povo... Eu tomei um susto, assim. Eu falei, opa, pô, desculpa, eu não sabia que a gente tinha visita. Achei até que era visita, nem sabia quem que era. E aí, o resto, né, Nath? O resto é história. Ali foi o primeiro contato que eu tive, que eu vi a Natália, cara, uma mulher, assim... Ainda continuo achando a minha esposa uma mulher muito bonita, linda. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher que é essa que está aqui, né? E nem sabia que ela ia ser minha estagiária, né? Nem sabia. Eu fui ter essa notícia, acho que lá para o meio do dia, que o cara que era o nosso chefe lá, o Gleison, um capítulo à parte, esse cara, era meio doidão, assim, e foi falar, já era meio-dia, ela não tinha nem lugar para ela sentar, não tinha estação de trabalho, aquela confusão toda, né? Mas foi aí. Esse foi o primeiro contato que a gente teve um com o outro, assim, foi esse contato visual, né? Isso. E eu lembro que quando eu... Foi um negócio muito louco, né? Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita nisso, nessas coisas de destino, né? De poder da visualização. Eu lembro, cara, que no primeiro dia que eu vi a Natália, eu falei com Deus assim, se o Senhor me conceder essa mulher, eu juro que eu paro. Que eu mudo de vida. Que eu mudo de vida. Eu juro que eu largo tudo e mudo de vida. Largar a vida bandida. E, cara, no primeiro dia, eu lembro de eu saindo da cozinha, eu fiquei muito impressionado com a Natália, realmente. Eu falei assim, nossa senhora, cara, se tu me der uma oportunidade, meu Deus, com essa mulher, eu mudo de vida, né? E aí, o resto dessa história a gente vai terminar de aprofundar e contar aqui hoje para vocês. Isso aí. E isso foi aproximadamente junho, na época eu tinha 19 anos, como ele falou, logo depois eu fiz 20 anos. E aí foram ali aproximadamente uns 3 meses, né, de convivência. E eu também, tá, no primeiro dia, rolou algo, né, rolou uma atração ali, de fato, um interesse, mas a gente continuou ali trabalhando, né, se respeitando, enfim. E aí foram aproximadamente ali uns 3, 4 meses a gente convivendo, né, almoçando diariamente ali. E foi rolando ali, de fato, esse interesse. E a gente saiu muito pra almoçar, né? E o dia que você me viu stalkeando seu Orkut? Foi no primeiro dia, na verdade. Foi no primeiro dia, né? Você não contou Orkut, deixa olha eu contar só. esse detalhe, Alguém é que lembra o que era Orkut? Tem gente aqui que tá assistindo esse podcast, já tá escutando, que eu tenho certeza que nem sabe o que é Orkut. Nesse momento em que ele saiu da cozinha, né, e que a gente foi lá para suas mesas e tal. E aí, na época, eu lembro que eu tava voltando da cozinha, ele já estava stalkeando o meu Orkut. Eu acho que ele falou, deixa eu ver quem que é essa mulher aqui. Aí eu passei, assim, o monitor dele dava pra gente ver, né? E aí eu lembro que eu passei e vi lá Orkut e ele no meu perfil. Falei, tá stalkeando meu Orkut. Verdade. Fazendo trabalho de casa, né, gente? Fazendo trabalho de casa, fez direitinho. E aí, a gente foi, né, tendo esse relacionamento, a gente saiu muito pra almoçar. E, gente, vale um detalhe aqui que vocês vão entender o porquê. Eu era uma pessoa, assim, que eu comia pra caramba. Então, a gente sentava pra almoçar, eu comia igual os caras, né? Nossa, assim. Era impressionante. Eu comia mesmo. 1 quilo de comida na época, era magra, mas, né, a idade ajudava bastante. E aí eu acabei... e aí a gente saiu muito pra almoçar, então a gente tinha essa rotina, né, de sair a turma e tal. E aí, num dia aleatório ali, a gente saiu pra almoçar no Recanto Verde, né, pra quem é de BH aqui, deve conhecer o Recanto. A gente saiu pra almoçar junto, né, e eu, como sempre, né, bati aquele pratão maravilhoso. Pratão de pedreiro, cara, era impressionante. Comi bastante ali. E aí, na hora, a gente depois todo mundo levantou pra pagar a conta. E aí, na hora de ir embora, tinha sobrado metade de uma Coca-Cola de 2 litros. Metade não, vamos ser sinceros. Devia ter sobrado assim 1/3. Um quarto. Dá um quarto, tá bom, 1/4 da Coca-Cola. E aí, quando eu passei pra ir embora, eu passei a mão na Coca-Cola, mas ela estava paga, tá, pessoal? Ela era de direito nosso. Eu peguei a Coca-Cola, coloquei debaixo do braço pra levar embora. E aí, segundo o Gustavo, né, ele me conta que eu tava pagando a conta nesse né? momento. Como é que foi essa cena? Tem essa cena na minha cabeça até hoje. Assim como do primeiro dia que eu vi a Natália na cozinha lá da Gás Tecnologia. A gente tava na fila, ela tava na minha frente pagando, né? Aí ela pagou, eu fui, fiz o pagamento da minha parte da conta. Na hora que eu tô voltando, eu vi. A Natália tava caminhando. Eu lembro, ela andando no corredor entre as mesas no Recanto, passou pela mesa que a gente tava sentado, meteu a mão na Coca-Cola e colocou debaixo do braço. E eu vendo isso assim, cara, por trás, né? Falei, mano do céu,
que é isso? Essa é a mulher da minha vida. Mulher raiz, sem mimimi nenhum, né? Falei, cara, é essa mulher que eu quero casar e constituir uma família com ela. Pensei na hora, né? E aí, nesse mesmo dia, né, a gente estava até voltando a pé lá pro trabalho e tal, chegamos lá na empresa, e aí a gente tinha um chat interno, né, na empresa ali. E aí o Gustavo pega e me chama no chat, privado ali. Natália, aí eu... Oi. Aí, na hora, eu pensei assim, porra, esse cara vai me dar um esporro, né? Tipo assim, cara, você é muito favelada. Levando a Coca embora. Demais, tipo assim, achei que ele ia chamar a minha atenção por eu ter pegado a Coca-Cola ali. E aí, ele pegou e, tipo, se declarou ali no chat. Tipo assim, cara, você é a mulher que eu quero pra minha vida. E aí, ele fez uma declaração ali mesmo, isso né? já tinha alguns meses, né? Já tinha, isso foi em outubro, né? Uns 3, 4 meses? Junho, por aí. Isso, a gente já tava convivendo há um tempo, né? E aí, nesse dia, foi o dia que ele, de fato, fez um pedido, né? Se declarou pra mim ali. Fiz um pitch. Fez um pitch. Passei 3 meses preparando esse pitch, porque os detalhes importam muito. E aí, o resto é história, né? Deu tudo certo, eu também já estava, né, interessado, já tava rolando ali uma atração mesmo. E aí, a gente esperou um pouco para contar, né, para as pessoas do trabalho, porque como a gente trabalhava junto e tal, depois de um tempo a gente contou e beleza. E aí o resto é história mesmo. Cara, e tinha uma coisa muito interessante que vale a pena contar rapidinho, né? Porque eu lembro que a empresa é majoritariamente masculina, né? Então, os caras estavam todo mundo de olho nela. Então, o assunto durante aqueles meses era a Natália e a galera disputando quem que ia literalmente pegar a Natália. Gente, isso é o universo masculino, né? Tem gente que pode achar isso ofensivo. Não, isso é o universo masculino, é assim que as coisas funcionam nos bastidores. Então, a galera ficava ali, cara, querendo saber da vida dela, e eu ficava fazendo o papel do advogado do diabo. Eu ficava plantando, eu ficava desqualificando a Natália para esses caras, para essas outras pessoas, né? Tinha cara que namorava, tinha cara que era casado, cara. E os caras ficavam ali, bicho, cercando ela, cantando, chamando no chat. E eu ficava pondo pilha nos caras, mas no seguinte sentido, caras, cuidado, essa menina é perigosa, menina interior. Escutei umas histórias aí. Eu fiquei literalmente, velho, desqualificando a Natália para os caras. Aí, por que eu lembrei disso? Porque quando a Natália falou, nós levamos um tempo para poder contar isso para as pessoas. E quando nós contamos isso para as pessoas, os caras, velho, ficaram puto demais comigo. Mas ficaram puto pra caralho, porque eu fiquei literalmente jogando contra ali para poder o quê? Afastar a minha concorrência. Eu fiquei tirando a concorrência do caminho durante um período. E estrategicamente, cara, preparando o terreno ali para saber a melhor hora, a deixa para eu poder entrar. E foi a famosa Coca-Cola, né? Isso aí. E aí o resto é história. A gente começou a namorar, né? A gente começou a conviver. Eu acabei saindo da Gás Tecnologia depois para fazer estágio na CPM Braxis, num outro sentido, né? Uma outra coisa que eu queria fazer. E aí, beleza, a gente namorou ali com aproximadamente 1 ano, né? A gente ficou noivo. Eu fui fazer uma viagem pela CPM Braxis para eu também era estagiária na CPM, e aí eu fui fazer viagem, nem lembro qual era o motivo dessa viagem direito, era alguma coisa lá do... Você foi fazer um treinamento, foi num sítio temático que tinha umas dinâmicas, tinha uma parte de PNL, tinha umas dinâmicas corporativas. Isso. Era um treinamento até bem legal. E aí, nessa época, na verdade, desde que eu vim para BH, né, eu morei um tempinho com a minha avó, e depois, no meu primeiro salário, no meu primeiro emprego, eu quis ir morar sozinha. Então, eu fui morar em República, né, pagava minhas despesas, inclusive eram bem apertado, vivia bem... Comi bastante miojo nessa época, bastante mesmo, porque era o que dava ali pra grana, né, pra comprar. E aí eu morava em República, cheguei a morar em umas 3 repúblicas diferentes ali. E aí, como eu namorando com o Gustavo ali com aproximadamente 1 ano, eu fui pra essa viagem. E aí, na volta dessa viagem, o Gustavo, né, foi me buscar. E aí ele acabou falando assim, cara, me pediu em casamento, falou assim, cara, você é a mulher que eu quero pra minha vida, eu quero viver junto, quero casar, me pediu em casamento ali. E acabou que a gente antecipou, a gente foi morar junto antes de casar, né? Então, com 1 ano ali, a gente vamos fazer um test drive, né? Vamos fazer um test drive. Bom, antes de subir para produção, né? Que é um termo até do mundo corporativo, fala da também tecnologia, né? Que no caso... Falei, antes de ir para produção, casar de fato mesmo, vamos morar junto um tempo, né? Ver como é que é essa relação no dia a dia. Ele se incomodava muito com a última república que eu morei, né? Porque era um quartinho bem escuro ali, para quem conhece BH, ele era na Augusto de Lima com São Paulo ali. Então, assim, era um negócio meio depressivo, era um ambiente muito deprimente. Ruim, e aquilo me incomodava muito. E eu, às vezes, né, pegava a Nath para sair dia de semana, final de semana, e deixava ela lá, ia para casa. Às vezes eu subia no quarto, né? Porque as pessoas de fora não podiam ter acesso à República, mas às vezes eu subia lá para poder arrumar alguma coisa, ou fazer alguma coisa com ela ali. E aí, cara, eu olhava aquele quarto, aquilo ali me dava uma sensação muito ruim, era muito deprimente. O lugar, a casa, a própria dona dessa República, né? E eu ficava pensando, ia embora pensando assim, cara, se eu já
tô muito decidido que eu quero ter uma vida com essa mulher, por que essa mulher ainda está morando nesse lugar, né? E esse foi o motivo pelo qual, né, eu chamei a Natália para poder morar junto comigo. Falei, cara, eu já era, nessa época, gente, durante muitos anos, eu fui o arrimo de família da minha casa, da casa dos meus pais. Morava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha avó, minha tia, e eu já sustentava a minha casa praticamente assim 90%. Desde que eu comecei a trabalhar muito novo, e desde quando eu comecei a trabalhar e ganhar um dinheiro relativo, eu fui tirando um pouco da carga financeira dos meus pais, que tinham uma vida muito, muito apertada mesmo. Meu pai trabalhava 3 turnos, minha mãe também já trabalhou 3 turnos, dava plantão durante muitos anos, né, para poder sustentar a casa. Tem toda a história da minha mãe de miséria mesmo, de passar fome, sustentou 8 irmãos, mais mãe, mais tia, mais primo, papagaio e periquito. Então, era uma forma que eu sentia de retribuir. Então, eu tinha uma liberdade, uma autonomia na minha casa muito grande. Meus pais também sempre foram pessoas que tiveram a cabeça sempre muito aberta, né? Então, eu fiz o convite para a Natália morar com a gente, porque eu sabia que ela ia ser bem recebida, bem aceita lá. E aí, realmente, começou a nossa história de viver isso, de viver juntos. E aí, com aproximadamente 1 ano e 9 meses, a gente se casou, né? E aí, o resto da história que eu acho que a gente pode deixar aí para um outro momento. De curiosidade, quantos anos vocês tinham na época? Quando a gente casou, quando a gente se conheceu, na verdade, eu tinha 20 anos e o Gustavo tinha 32. Você falou 31, mas eu tinha 32. Inclusive, era uma coisa que, assim, os meus familiares, minhas tias na época ficaram muito preocupadas, né? Porque a nossa diferença de idade é muito grande. A gente tem 12 anos e meio de diferença de idade. Então, eles acharam que não ia dar certo, ou que o Gustavo estava só querendo aproveitar porque eu era novinha, enfim. E já estamos aí há 13 anos juntos, né? Construímos muita coisa, vivemos muita coisa nesse tempo. Isso aí. Massa demais. Poxa, que legal. E o universo totalmente diferente, né? Inicial, Nath aí num curso de atuária, né? Indo para TI, o Gustavo sempre na carreira de tecnologia. Sempre não, né? Mas durante boa parte aí na carreira de tecnologia. Foram 21 anos, né? 21 anos na carreira de tecnologia. Pois é. E aí, queria entender um pouco melhor dessa trajetória, né? Como é que vocês caíram no digital? O contato de vocês com o empreendedorismo foi direto com o digital ou vocês tiveram uma trajetória com empreendedorismo antes? Legal. Eu comecei a empreender mesmo, mas eu não sabia que isso era empreender quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Quando eu comecei a vender chup-chup. Para alguns aí, sacolé, né? Acho que chup-chup é um termo muito aqui de Minas Gerais, né? Acho que no resto dos países é mais conhecido como sacolé, que é aquele... No resto dos países é ótimo. Do resto dos países. O Brasil é tão grande que parece ter um monte de país dentro, né? No resto dos estados brasileiros, acho que é sacolé o nome mais comum, que você faz um suco ali, uma vitamina, coloca num saquinho, põe para congelar. Então, eu lembro direitinho, cara, acho que foi até minha avó que me ajudou na época a fazer uma caixinha de sapato. Eu fiz uma caixa registradora, e fiz os primeiros chup-chups com um aporte ali dos meus pais, né? Produzi os primeiros e coloquei uma plaquinha na porta da minha casa e comecei, de fato, realmente vender chup-chup, né? E aquilo ali me gerou aquele primeiro gosto de você criar dinheiro, você produzir dinheiro, né? Muitas pessoas falam de ganhar dinheiro, mas dinheiro você faz, né? Dinheiro você produz, você cria dinheiro, né? Essa é a minha visão. Aquilo, cara, mudou muito a minha forma de ver várias coisas na vida. Então, eu lembro muito bem. Eu lembro, inclusive, de algumas pessoas. Eu tenho a imagem dessas pessoas. Eu consigo lembrar da fisionomia, do rosto de algumas pessoas que compravam chup-chup ali comigo, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, realmente, com o empreendedorismo. Mas eu não sabia nem que tinha esse nome, eu que era assim. Depois, durante a minha adolescência, né? Adolescência já entrando para a fase adulta ali com 17, 18 anos, eu fiz um curso de microinformática e eu peguei e comecei a dar aulas de microinformática para vizinhos, para amigos. Eu coloquei uma faixa na porta da minha casa, porque eu lembro que tinha um ônibus, que era o ônibus principal lá do Jardim América, que era o famoso 1702, né? Talvez quem seja aqui de Belo Horizonte, Jardim América, vai ter muita saudade dessa época, quando eu vi esse número desse ônibus, né? Que era um ônibus bem emblemático mesmo. E ele passava bem na porta da minha casa. E eu falei, cara, eu vou pôr uma faixa bem aqui, né, estrategicamente, em cima do meu muro, que ficava bem de frente para a janela, a altura da janela do ônibus. Olha para você ver, eu já estava fazendo tráfego nessa época, eu nem sabia. Literalmente tráfego. Literalmente tráfego, nem tinha esse conceito, né? Então, eu mandei fazer uma faixa de aulas particulares. Naquela época, cara, segunda metade da década aí de 90, né? Microinformática era uma coisa que estava muito em alta, mas poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas ainda tinham computadores, né? E aí eu peguei e comecei a dar aula. E, cara, e deu certo. Comecei a ter os primeiros contatos, as pessoas ligavam, ia lá, fechava, e cheguei a ter aí, acho que uns 7 ou 8 alunos que eu ficava dando aula. Teve uma época que eu estava com os meus horários quase todos lotados já, dando aula.
Então, esse foi assim que eu me lembro, assim, o segundo contato com o empreendedorismo. Depois eu fui convidado para poder dar aula em uma escola de microinformática, que foi onde eu me formei na época, né? O cara me chamou para poder dar aula lá, e eu tive uma das minhas primeiras decepções com o mercado de trabalho, que essa empresa quebrou, e da noite para o dia ela sumiu da face da terra. Eu cheguei para trabalhar, para dar aula num sábado, não tinha mais nada no andar, nada, não tinha uma máquina, não tinha nada, o cara simplesmente sumiu. Minha carteira de trabalho na época ficou até queimada, porque não deu baixa. Eu levei anos para conseguir resolver isso na justiça, para conseguir que um juiz assinasse dando baixa naquela vaga, naquele emprego que eu trabalhei durante um tempo, né? Mas essa foi o segundo contato com o empreendedorismo. Depois eu entrei formalmente para o mercado, fui ser vendedor de shopping, trabalhei lá no Shopping Del Rey por 2 anos, né? Trabalhei ali na Zero, uma empresa de roupas de marca, né? Trabalhei na Side Play também, que era aquela empresa que vendia uns bichinhos da Tasmania, Pernalonga, Looney Tunes, né? Era bem temático, tinha muito ursinho de pelúcia, blusa com esses temas, né? Fui vendedor ali também. E ali eu tive, naquela empresa, eu tive o meu primeiro contato com venda de uma forma muito estratégica. Fiz cursos de rapport, fiz vários cursos para poder identificar perfil de cliente, sinestésico, auditivo, visual. Então, ali eu comecei a ter as minhas primeiras lições de venda. Eu lembro que eu me dei muito bem nessa área, mas era uma vida escravizante. Eu trabalhava, às vezes, de domingo a domingo, eu não tinha folga. Eu lembro muitas vezes de eu estar indo pegar o ônibus para poder ir trabalhar num sábado de manhã, e meus amigos estarem lavando o carro para poder ir para a Serra do Cipó, para poder viajar, para poder fazer alguma coisa. E eu, cara, trabalhando ali, porque eu vim de uma família que não era uma família rica. Eu não lembro de ter passado grandes dificuldades na minha infância, mas eu lembro do meu pai e minha mãe trabalhando muito. Então, eu lembro que o dinheiro que tinha dentro de casa não era um dinheiro que dava para eu poder viver uma vida de playboy. Eu tinha que trabalhar, inclusive para ajudar nas contas da casa, né? Então, fui trabalhar no shopping, fiquei 2 anos, e aí meu pai escutou no rádio um anúncio de uma escola de informática em BH que estava sendo pioneira em trazer currículos oficiais da Microsoft, cursos oficiais da Microsoft na área de desenvolvimento de software, na área de infraestrutura. Meu pai foi lá e fez a inscrição. E aí foi que eu fiz a migração, que eu saí do shopping para poder estudar, só que eu não tinha dinheiro para poder bancar estudo. Meu pai bancou a matrícula e um tio meu fica até emocionado com essa parte, porque isso foi um ponto de virada muito grande mesmo na minha vida. Foi um tio que me deu a oportunidade, falou, cara, trabalhe aqui para mim e eu vou bancar o seu estudo. Só isso. Eu vou pagar a mensalidade da sua escola e vou dar os livros que você precisa. Mas você vai trabalhar para mim aqui, horário integral. Então, eu trabalhava de tarde, eu estudava de manhã e trabalhava lá do meu tio de 1h da tarde até umas 8, 9 horas da noite, todos os dias, e estudava de madrugada. Virei muita noite estudando. Tio Luiz, obrigado, gratidão. Sempre no meu coração, nunca vou esquecer. Então, cara, eu lembro muitas vezes de eu virando noite, porque, cara, eu precisava dar certo. Tinha que dar certo, cara. Não tinha chance para poder dar errado. Porque se eu largasse aquilo, eu ia ter um outro emprego. Talvez de vendedor de shopping de novo, que era algo que eu sabia que eu não queria mais. Cara, nessa vida que eu vivi 2 anos, isso aqui eu não quero para mim. Cara, às vezes eu estava dentro do shopping por 12 horas a fio. Se eu chegava de manhã com o sol, saía lá fora, estava chovendo. Não conseguia nem ver o que estava acontecendo. Eu falei, essa vida eu não quero. Então, eu arrisquei tudo nessa época, né? Fui fazer esse curso técnico, né, de formação técnica era tipo um 2º grau técnico, né? E me destaquei como aluno lá. Me destaquei, tanto é que a escola, depois dei aula nessa escola também. Fui convidado, quando ela virou faculdade, eu fui convidado para dar aula lá. E eu fui mais 3 pessoas eleito para trabalhar, fui escolhido para poder trabalhar numa empresa de tecnologia que estava buscando estagiários, né? Foi a Dessa Tecnologia. E aí começou a minha jornada na tecnologia, que durou 21 anos, cresci muito, atingi grandes cargos, trabalhei em grandes empresas, né? Mas com o bichinho do empreendedorismo sempre ali comigo, sempre. Tanto é que nessa fase que eu estava trabalhando em empresas, né, contratado, funcionário, eu percebia oportunidades no mercado e eu tentei montar empresas paralelo. Tanto é que eu cheguei, por um tempo, ser funcionário e, nas horas vagas, tocar alguns projetos de desenvolvimento de software, de implantação de sistemas para outras empresas no mercado. Cheguei a contratar algumas pessoas na época, eu cheguei a ter 2 pessoas trabalhando comigo, porque eu trabalhava o dia inteiro, não podia sair ali no meio do dia para poder visitar um cliente, mas cheguei a ter, cara, não sabia nada de gestão, não entendia nada de empreender, cara, era tudo muito no feeling ali, muito na força do braço mesmo, e acredito que um desejo muito forte de dar certo, de ser algo diferente do que os meus pais foram, né? Porque eu também olhava para a vida deles e eu falava, cara, essa não é a vida que eu quero ter para mim, não. Eu sabia que eu podia ser mais. Eu tinha algo dentro de mim que já falava, cara, você pode ser muito mais.
Só que tem um caminho para poder percorrer. E essas tentativas de empreender durante essa fase também deram errado. Lógico que deram errado, né, cara? Eu não estava presente no negócio, não estava 100%. Eu tinha algumas pessoas ali me ajudando, mas era um negócio muito amador, cara, muito amador mesmo. E aí, por um tempo, eu desisti disso, né? Eu abri mão disso e foquei na minha carreira. Falei, cara, eu vou focar na minha carreira aqui. Todo mundo falava que eu era muito bom naquilo que eu fazia, que eu tinha futuro, e eu realmente comecei a estudar cada vez mais. A área de tecnologia, gente, é uma área que você não para, você entra, você não para de estudar nunca mais. E tem uma tradição muito legal nessa área de tecnologia, né? No mercado de TI, desenvolvimento de software, infraestrutura, né? Que é, todo mundo tem um plano B. O cara entra para TI com um plano B para poder sair, porque é realmente uma das áreas mais massacrantes, que mais pressionam. Você trabalha sob muita pressão, sistema é 24, dependendo de onde você trabalha, são sistemas 24/7, principalmente se for sistema bancário, né, que 10 minutos de sistema parado representam milhões, literalmente, indo para o ralo. Então, existe muita pressão. E qual que é a vantagem, né, que eu acho que isso foi bom para mim, para o que a gente tem hoje? Criar casca, saber lidar com pressão, saber tomar decisão rápida para poder resolver problema crítico, né? Então, a área da TI foi uma escola para mim, de poder estar perto de grandes negócios, poder estar dentro de grandes negócios, observar como as pessoas faziam a condução desses negócios, poder participar da pré-venda. Durante um tempo, eu comecei a fazer pré-vendas de software. Então, eu era o cara, né, num papel de arquiteto de soluções. Eu era o cara que entendia a necessidade do cliente, entendia o problema do cliente, e eu tinha que desenhar a solução para poder mitigar e resolver aquele problema, para depois passar isso para a área de desenvolvimento e os desenvolvedores implementarem um código que daria vida para aquela solução, né? Então, eu comecei a ir, né, as pessoas nas empresas que eu trabalhava começaram a me colocar junto com o setor comercial, setor de vendas. Então, eu ia, apresentava a solução, gerava o desejo pelo produto, vendia a ideia, depois o comercial entrava e concretizava a negociação, fazia o fechamento. Então, esses 21 anos na TI me deram muita casca, resiliência, persistência, atitude para poder tomar decisão rápida em situações críticas, e me ensinou muito sobre negócios também, né? E me fez desenvolver um raciocínio lógico que eu acredito que foi essencial para quando eu migrei para o marketing digital. Foi essencial para mim. E depois disso aí, conta um pouquinho sobre o Vinil Ima Noites. Como surgiu isso putz, cara, isso foi muito legal. Gente, eu sempre fui um cara que gostei da noite. Sempre gostei de bares, de boteco, de restaurante, sempre gostei muito disso. E sempre fui um frequentador assíduo, né? E sempre tive um sonho também de ter o meu próprio bar. Já com as minhas regras, com as minhas normas de funcionamento. E eu sou um cara que sou apaixonado com vinil. Gosto muito disso. Vinil, isso é uma tradição que eu peguei do meu pai. Lá em casa sempre foi uma casa muito musical. Meu pai e minha mãe, final de semana, muita música, sempre escutando muita música. E eu fiquei com muitos discos, né? Meu pai vivo, minha mãe já falecida, né? Meu pai vivo ainda, né? Então eu herdei muitos discos do meu pai ainda em vida, né? A gente ainda troca muito disco ainda. E eu tinha o sonho de ter um bar onde a música seria o elemento central desse bar. Seria a estrela do bar. E foi bem na época que eu estava ali já assediando a Natália, né, para poder trazê-la para o meu lado. Eu montei no quintal... Assediando no bom sentido, tá, gente? No quintal da minha casa, né, na casa dos meus pais, a gente morava todos juntos, né? Eu tive uma ideia de conceber um bar no quintal, onde as mesas ficariam em volta das árvores, uma coisa bem descontraída, que trouxesse um tom de natureza ali para a cidade, né? Eu sempre gostei de mato, sempre gostei de roça. E eu queria fazer algo bem rústico, onde o vinil fosse o centro de tudo, onde as pessoas pudessem fazer um resgate do vinil. Naquela época, gente, o vinil ainda não estava já... não tinha voltado à luz do mercado igual é hoje, né? Fábricas reabriram, tem fabricação de novos toca-discos. Então, o vinil ainda era algo ali meio marginalizado e esquecido em 2010. Isso foi em 2010, né? 2010. E aí eu queria criar um espaço colaborativo onde as pessoas pudessem trazer os seus discos, aqueles que elas já não escutavam há mais tempo, e usar da vitrola. E nas horas vagas ali eu também estava discotecando. Eu tocava o bar, na parte ali eu era o frontman do bar, eu tinha um sócio, que é o jovem, o Wagner, um grande amigo, padrinho de casamento nosso, ele e a Márcia, né? Ele era meu sócio, eles cuidavam da cozinha, o cara é um cozinheiro de mão cheia, formado pelo Senac, já cozinhou Festival Internacional de Tiradentes, vários lugares aqui em Belo Horizonte, um cara muito bom também, que ia da área de TI, né? Ainda na área de TI hoje, mas também se formou chefe de cozinha, então ele tocava a cozinha, os bastidores, a gente tinha pratos próprios, tudo nosso sempre foi muito autoral.
Uma coisa que eu sempre fui muito chato é trazer autoralidade para tudo que eu faço. Colocar o meu sal e acrescentar o meu conhecimento em cima das fontes que eu bebo. Então, sempre criando. Então, eu queria um bar onde o cardápio fosse autoral e onde a música também fosse diferente, né? Fosse democrática. E aí surgiu Vinil e Uma Noites, né? E aí esse negócio começou e com 3 meses esse negócio bombou. Com 3 meses, o ônibus, vocês lembram do ônibus que passava na minha porta? Que lá, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu pus uma faixa para poder vender aulas de microinformática. Esse ônibus já não conseguia virar mais nessa rua. E isso começou a dar problema para a gente, porque o motorista do ônibus ia entrar na rua, a rua estava cheia de carro, não conseguia virar, o trocador tinha que descer, sair batendo de casa em casa para poder entender que movimento que era aquele. E aí a gente começou a ser visto. Nisso a vizinhança já estava louca também, né? Porque não só contente com o vinil, eu comecei a colocar música ao vivo nesse lugar também. E virou realmente, cara, virou um boteco de primeira linha. E muito exclusivo, porque como o espaço era limitado, a pessoa tinha que reservar o lugar para poder entrar. E começou só com amigos, depois eu fui abrindo para amigo do amigo, chegou ao ponto da gente ter senha na porta. A pessoa reservava por e-mail a vaga, eu dava uma senha para ela. O meu pai era o porteiro, isso era muito engraçado. O portão, gente, tinha daquelas janelinhas, né? Que você abre para poder ver quem é que está chegando. Então, meu pai abria abria a janelinha, perguntava qual era o nome da pessoa, cada um tinha uma senha. Se a pessoa falasse a senha certa, ela podia entrar. E começou a acontecer de pessoas irem para o bar, achando que era só chegar e entrar, e começar a dar fila na porta. Então, isso chamou a atenção da vizinhança. Com 3 meses, a gente bombou. Com 3 meses e meio, a gente morreu. Porque o dono da casa fizeram uma petição, a rua fez um abaixo-assinado, era uma casa alugada, já tinha mais de 15 anos que a gente estava nessa casa, era uma casa alugada, a rua se reuniu, fez um abaixo-assinado, foram na imobiliária, a imobiliária pediu a casa. E a gente tinha que sair. E eu lembro que eu convidava a Natália para poder ir lá, né? E a Natália perdeu, ela não chegou a pegar o Vinil Uma Noites, porque no dia que ela foi lá em casa, a gente estava mudando. Você ia fazer a despedida, eu ia fazer a despedida, e aí vocês desistiram, né? Eu ia fazer a despedida, esse assunto vazou, a polícia bateu lá, né? E impediu a gente de fazer a despedida do Vinil Uma Noites, que deixa saudade até hoje. Muita gente ainda, quando encontra comigo, me pergunta, pô, e o Vinil Uma Noite, você não vai voltar com essa ideia, não? Quem sabe um dia, né? Quem sabe num próximo empreendimento. E eu não conheci o Vinil Uma Noites, não. Perdeu, tá? Perdi. Ficou só a história. só ouço falar. Nunca vi. Então, mais uma investida empreendedora na minha trajetória, né? Isso foi muito frequente na minha vida. E tem várias daí pra frente. Vou deixar a Nath falar um pouquinho agora. Isso. E aí beleza, né? O Gustavo contou um pouco aqui da trajetória dele em relação à TI. E teve uma época que ele estava numa empresa que chamava W3, né? E essa época a gente já estava morando junto. A gente ainda não estava casado, mas a gente já estava morando junto, né? Ou estava casado? Já estava casado, sim. Já estava casado, sim. E aí, aconteceu que a W3, infelizmente, né, fez o desligamento dele. Ele acabou sendo demitido ali. E, como ele falou, ele era um arrimo de família, né? Então, ele era a pessoa que pagava o aluguel da casa, onde os pais... Morava todo mundo junto, né? Que ele contou aqui, nessa época. A gente casou, mas a gente ainda continuou morando junto lá com a família dele. E aí, como ele foi demitido, a casa era alugada, ele bancava tudo. O aluguel era caro, porque o aluguel era caro na época, assim, em 2010, num bairro muito né? bom de BH. Eu ganhava muito bem nessa época, né? Isso aqui não é... Tem a parte, todas as histórias têm história triste, mas isso aqui era uma parte feliz da minha vida. A gente morava bem numa casa boa. O aluguel era um aluguel que era alto para a época e para a localidade, mas eu tinha condição de pagar. Então, sempre que eu pude, eu proporcionava para os meus pais o conforto que eu conseguia também. E sempre com a ajuda deles também, né? Eles nunca deixaram de contribuir, né? Mas eu sempre assumi essa maior parte da renda familiar e me tornei realmente um arrimo de família da minha família, né? Exato. E só corrigindo, isso foi em 2012, tá? Não foi 2010. 2012. E aí, o que aconteceu? O Gustavo foi desligado, a gente se viu numa situação, né, financeiramente ali crítica, teve o acerto, recebeu um dinheiro, obviamente, mas a gente, né, tinha que tomar algumas providências. E eu lembro que nessa época a coisa deu uma apertada boa, né? Bem. E aí foi onde surgiu a minha história no empreendedorismo, né? Porque nessa questão financeira e tal, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fazia estágio, recebia lá muito pouco também, mal dava para me manter, enfim. E aí eu falei com o Gustavo, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, cara, o que eu sei fazer, além né, dos estudos ali, o que eu sei fazer? E aí eu lembrei da minha mãe, né, porque nos meus aniversários no interior, minha mãe fazia muito brigadeiro, cajuzinho, docinho de leite ninho, que era o padrão, né? E eu sabia fazer brigadeiro. Eu falei com o Gustavo, falei, cara, eu sei fazer brigadeiro.
Então, vou começar a fazer brigadeiro para vender na faculdade, para poder ajudar, né, com essa despesa e tal. E aí, de fato, eu fiz, né? Fui no supermercado, fiz as primeiras compras ali. Eu lembro que a minha primeira leva de brigadeiro, eu fiz brigadeiro e leitinho. Eu lembro que minha primeira leva deram ali aproximadamente 40 doces. E na época dava para vender doce a R$1. Hoje não dá mais, né? Não se tem lucro com esse valor, mas na época dava para vender. Fiz ali o cálculo do custo e tal. Sei lá, meu custo ficava ali uns 40 centavos por docinho. Falei, vou vender a R$1. E aí eu comecei a vender. Levei esses primeiros 40 doces para a faculdade e cheguei em casa sem nenhum doce, né? Vendi todos. E aí as pessoas gostaram do meu doce, do meu brigadeiro, do meu leitinho. E aí no dia seguinte eu fui lá, né, com a venda, comprei um pouco mais de ingrediente, fiz um montinho, montão. Quem é do digital aí, né, já deve ter ouvido esse termo. Então literalmente eu comecei com um montinho, montão. Do digital. Peguei uma verbinha pequena, fiz os primeiros 40 doces, vendi. No dia seguinte fui lá, comprei mais ingrediente, levei mais doces no dia seguinte. E aí eu fui aumentando essa quantidade de doces que eu levava a cada dia. E a cada dia que eu aumentava a quantidade de doces, eu vendia tudo. E aí eu comecei a ficar empolgada, né? Porque aquilo ali foi uma forma de ver o dinheiro todo dia. Então, nessa época, essa grana do brigadeiro, do leitinho, ajudou muito, porque a gente tomou uma decisão de mudar de casa na época, né? Foi até uma época que a gente morava junto, a gente decidiu também ir morar só nós dois, os pais do Gustavo morar numa outra casa. Aí é um ponto muito interessante, que eu acho que vale a pena contar isso, porque cara, a situação apertou muito, mas nós não ficamos ali parados. Exato. A gente, cara, nós temos que mudar. Qual que foi a primeira decisão? Nós precisamos mudar dessa casa. Mas morávamos todos juntos. Era muita gente. 6 pessoas, né? 6 pessoas, né, na casa. E cada um com seus interesses. E qual que era, o que dava com o acerto que eu tinha recebido, né? O que dava para pagar? Um aluguel que era menos da metade do que a gente morava no bairro que a gente morava. Então a gente teve que mudar para periferia, literalmente, de Belo Horizonte. Só que a minha mãe não queria. Exato. Minha mãe não queria ir para a periferia. Né? Até pelo todo histórico dela, de tudo que ela passou, acho que tinha muita coisa ali enraizada de trauma, e ela não quis ir. E ali houve uma ruptura, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Porque o fato da minha mãe não querer ir para onde a gente estava propondo, nós chegamos a olhar uma casa que não era do tamanho, era infinitamente menor, mas cabia todo mundo. Tinha quarto para todo mundo, dava para todo mundo viver ali, mas ia viver mais apertado e num bairro muito mais afastado. Né? Literalmente um bairro mais periférico de Belo Horizonte, né? E aí minha mãe não quis ir, especialmente. E aí nós tivemos brigas sérias por causa disso. Porque era uma questão financeira, era matemática. O dinheiro não dá para ficar mais 2 meses nessa casa. Agora, se a gente for para uma outra, dá para ficar pelo menos 3, 4, até eu me recolocar no mercado, né? Porque eu sabia que eu ia conseguir recolocação, né? E nesse meio termo ainda eu quebrei a mão, velho. Então, quebrei a mão desempregado. Como é que você consegue emprego desempregado com mão quebrada? Para quem nunca viveu a situação, é praticamente impossível. Porque você não passa lá no teste de admissão, no exame admissional, né? Então, complicou ainda mais a situação. E eu falei, gente, nós precisamos mudar. E quanto mais demora para a gente mudar, mais a gente queima o dinheiro, menos... Gente, quem mora de aluguel, já teve que entregar a casa, sabe o custo que é para você entregar uma casa quando você sai dela. Você tem que arrumar tudo que está estragado, você tem que pintar, você tem que... É uma nota, é muito caro. Então, a gente estava correndo contra o relógio. A Nath começou a vender brigadeiro, mas aquele dinheiro ainda não era um dinheiro que dava pra gente se manter onde é. Pô, se resolver o nosso problema, podemos continuar aqui, não. Resolvemos, fomos pintar na casa, fomos fazendo os concertos. Eu chegava com dinheiro e arrumando. Foi muito bom, porque ele foi um complemento no resto do dinheiro que eu tinha e a gente conseguiu entregar a casa. Mas aí a minha mãe decidiu ir para um outro bairro, aí no Jardim América, que era um bairro lá do lado do Nova Suíça, onde eu passei a maior parte da minha vida em Belo Horizonte, ali na região do Nova Suíça, Jardim América. Então ela foi morar num apartamento muito bom no Jardim América, inclusive, né, aqueles apartamentos mais antigos, sala grande, quarto grande, né? Foi morar lá. E eu me comprometi a continuar ajudando, só que, cara, com 1/3 do que eu fazia, eu acho que era até menos, né? E eles assumiram as despesas dele a partir dali, junto com a minha irmã e meu cunhado, foram morar todos juntos. E eu e a Nath fomos realmente viver a nossa vida de casada a partir daquele ponto. Então, hoje, olhando para trás, assim, eu agradeço muito a Deus, porque as coisas, às vezes, acontecem na nossa vida e a gente não entende por quê. E, às vezes, a gente até se revolta com aquilo. Mas, às vezes, é Deus que está cuidando de você, falando assim, calma, o seu caminho é esse, é por aqui que você tem que passar. E hoje eu olho para trás, cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi eu ter perdido o emprego naquela época. Parece que isso só aconteceu para isso. Porque eu não fiquei 1 mês e meio desempregado, você lembra? Não, no dia que você foi demitido da W3, a CIT te ligou. Isso, poxa, bem lembrado. A CIT te ligou para chamar para uma entrevista, só que no meio do caminho o Gustavo quebrou a mão. E aí teve essa questão, né? A CIT, inclusive, te esperou, não foi? Você fez o processo cara, eu seletivo. fiz o processo seletivo para arquiteto de software na CIT, uma empresa brasileira. Acho que hoje, talvez, eu não sei como está o mercado hoje, mas eu lembro que na época ela estava se tornando a multinacional brasileira de maior relevância em
em desenvolvimento de software no mundo. Ela já tinha clientes do mundo todo. Era uma empresa muito estruturada, muito grande. Aprendi muito sobre processo lá, muita coisa lá com eles. Fiquei 5 anos, 4 anos na CT. Quase 5 anos. E aí fiz a entrevista na CT com a mão quebrada. Né? Não, fiz a entrevista e quebrei a mão no meio tempo. Foi. E aí, quando eles me chamaram, falou, cara, você foi quebrada. selecionado. Eu falei, eu tô com um problema. Aí eu fui lá, quebrei a mão. Ela falou, putz, eu não posso esperar com essa vaga e nem posso te contratar com a mão quebrada. E era uma vaga melhor do que o emprego que eu perdi. Olha isso, cara, como que Deus se movimenta, né? Veio a demissão, nós tivemos que tomar a decisão de mudar simplesmente para haver uma ruptura desse um cordão umbilical que eu tinha com a minha família, com a minha mãe, principalmente, né? Já era um cara responsável, mas tinha uma obrigação com a minha mãe. Eu me sentia obrigado de sustentar meus pais e minha família, né? Houve essa ruptura, esse cordão foi rompido, né? Nós fomos morar na periferia, né? E foi muito bom, por sinal, conhecemos o Sereno, um grande amigo nosso hoje. Foi só coisa positiva, cara, dali para frente. E aí, eu aceitei e falou, cara, eu não posso te contratar, infelizmente. E eu falei, putz, fudeu, cara. Agora esse brigadeiro vai ter que bombar mesmo. Minha Nath vendendo brigadeiro cada dia mais. Me deu uma luz, cara. Eu liguei para a empresa e falei assim, cara, contei toda a minha história. Falei, eu vou contar a minha situação para você poder entender e ver se é possível vocês esperarem eu me recuperar para poder... Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí a empresa falou assim, cara, eu preciso conversar internamente, porque é cliente que está com... Nós estamos com urgência para poder suprir essa vaga no cliente. Né? Tem um buraco lá, o time não está dando conta de tocar, nós precisamos de alguém lá para poder olhar para toda a situação, para poder definir as soluções, desenhar e conduzir o time. Falei, cara, eu sou o cara para essa vaga, só que eu estou com esse problema. Eu sei que se vocês esperarem, eu acredito que é coisa de 30 dias, 45 dias, eu estou pronto. Porque né, era 30, 45 dias de recuperação, com fisioterapia e tudo. E ela falou, olha, eu vou levar esse assunto interno e depois te dar uma resposta. Eu lembro que essa resposta demorou. E eu fiquei ansioso, cara, nesse tempo. Putz, eu ficava olhando meu e-mail de meia hora, né? Liguei algumas vezes, não tinha resposta. Até que, cara, acho que uma semana depois disso, né? As mulheres me ligam. Falou, ó, o pessoal gostou muito de você. Eles vão esperar. E aí, cara, foi... Eu fiquei 45 dias, 50 dias... Só porque quebrou a mão, né? Porque senão você não teria ficado. Só porque quebrei a mão, senão eu tinha sido recolocado quase que imediatamente, né? Então, quando eu olho para trás e vejo essa história, eu entendo que isso só aconteceu para a gente poder viver a nossa vida, velho, como casal. Literalmente, velho. Para a gente viver a nossa vida e para surgir o brigadeiro, né? Que foi também um marco muito importante na nossa história. Então, o brigadeiro, né? Como o Gustavo falou, a gente teve que fazer acontecer. E, cara, as pessoas gostavam muito do meu brigadeiro. E aí eu comecei a levar cada vez mais. Até que chegou um dia que eu estava levando 500 doces para vender todos os dias. Levando não, eu fazia tudo, né? Na verdade, eu saía, comprava os ingredientes, eu fazia os doces, eu enrolava e eu saía para vender à noite. E aí, eu lembro que no estágio ainda nessa época? Nessa época, não, aí nessa época eu saí, aí eu resolvi, deu tão certo... Essa história é muito boa. Que eu resolvi sair da CPM Braxis na época, eu falei, cara, vou dedicar ao brigadeiro. E aí nessa época eu literalmente comecei a empreender, dali pra frente eu nunca mais trabalhei. E você estava estudando? E estava estudando ainda. Ainda? Estava estudando. Aí, nessa época, o que eu fazia? Então, durante o dia, eu comprava as coisas, produzia os brigadeiros, fazia os 500 sozinha, saía para a faculdade e aí eu vendia no intervalo. E eu lembro que eu estudava na UNA, ali no Barro Preto, eram 20 andares, né, de prédio, e aí, na hora do intervalo, eu saía andar por andar, subindo ali, escada, indo de sala em sala e vendendo os brigadeiros. E aí eu consegui, né? As pessoas começavam a me procurar. Então eu estava vendendo muito brigadeiro por dia. Conta um pouquinho do financeiro desse. Quanto que custava cada brigadeiro? Nessa época custava R$1 cada brigadeiro. Então a gente estava vendendo R$500 por dia, aproximadamente. R$500 por dia. Lembra da margem de lucro na época? Então, era uma média de 40 centavos cada brigadeiro custo, né? Então ficava uns 50%, 60% de lucro ali. De margem, e eu lembro que chegou. E aí chegou uma época que eu comecei a precisar de um carro, né? Aí, beleza. Vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Aí eu estava fazendo faculdade, e aí a faculdade eram 5 períodos, análise e desenvolvimento de sistemas. E eu estava no 4º período da faculdade, e aí eu também, como em ciências atuariais, entendi, falei, cara, eu me dava bem nas matérias, mas eu falei, cara, TI não é o que eu quero para minha vida, eu não me vejo trabalhando Ela me via trabalhando com isso. Eu via o que eu estava trabalhando. Ela via os perrengues, os chabu que eu segurava. E também as matérias que foram chegando ali no 4º período, eu falei, cara, eu não me vejo, né, vivendo disso. E aí eu tomei a decisão pela 2ª vez
de abandonar a faculdade. Então, eu abandonei a faculdade lá em Ciências Atuariais, no 6º período, que eram 8, e eu tomei a decisão de abandonar a faculdade no 4º período de 5. Eram 5 para formar, eu abandonei no 4º, porque, cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, não faz sentido eu ficar até o 5º só para ter um diploma, sendo que eu não quero isso para minha vida, e sendo que o brigadeiro já estava me dando muito mais retorno. Né? E aí eu acabei abandonando a faculdade. As pessoas, enquanto eu estava estudando ainda, o pessoal começava a me chamar na sala para comprar o brigadeiro. Então eu estava assistindo aula, o pessoal chegava ali na porta e falava assim, quero doce. Aí eu tinha que sair da sala para vender o doce. Então eu falei, cara, não está fazendo sentido, o brigadeiro está fazendo muito mais sentido. E aí eu resolvi abandonar, e aí eu tomei a decisão de fato, mergulhar de cabeça ali. Aí eu lembro que na época a gente mandou fazer uma mesinha de madeira, né, pra gente poder, para eu poder vender. E aí a minha decisão foi de começar a vender na porta, né, como eu não era mais aluno, podia ficar subindo, né, e descendo a faculdade. E aí a gente começou a precisar, a gente tinha na época um Audi A3, né, o apartamento era pequeno. Eu falei, cara, vou comprar um carro. Audi A3 que a Natália destruiu no nosso ele. noivado, mas isso é história pra uma outra hora. Verdade. E aí a gente tomou a decisão de comprar... Era xodó, cara, que carro era o meu xodó. Eu ralei tanto pra comprar. E aí o porta-malas era pequeno, e aí a gente decidiu comprar uma estrada. Então foi o meu primeiro carro que eu comprei com dinheiro do brigadeiro. Exclusivamente do brigadeiro. Então, nós compramos uma Fiat Strada. Aí eu lembro que eu guardava, né, a mesinha de madeira, eram uns engradados de engradado normal mesmo, né? Que eu levava as caixas de doce e tal. Aí eu chegava na porta da faculdade. Aí já tinha identidade visual, já tinha embalagem personalizada, já tinha os combos, cartãozinho, plano de fidelidade. Aí o negócio já tava com uma outra cara, já não era mais uma menina que ficava descendo de escada lá 20 lances para poder vender brigadeiro numa vasilhinha de plástico, a vasilha de plástico, né? Não, a gente já tinha criado identidade visual, achado o nome, já tinha perfil no Facebook, já tinha programa de fidelização, já tinha caixinha personalizada. Mandou fazer logo, né? Chamava Mundo dos Docinhos. E a logo era um coraçãozinho, assim, com uma mordida. Rosinha e branquinho. Era lindo, cara. Aí, de fato, começou a ver empreendedora. Falei, cara, vamos fazer isso. É um negócio, né? Vamos ter esse olhar de negócio. Aí fizemos cartão fidelidade, a pessoa enchia o cartãozinho, ganhava uma caixinha e tal. E aí mandei fazer blusa e tal. Ficou tudo organizadinho. E aí comecei a todo dia... Chegava na porta da faculdade, abria a banquinha dela lá, a mesinha, bonitinha. Descarregava o carro, montava tudo organizadinho, organizava 500, 600 brigadeiros assim, em cima da mesa. E aí eu comecei a variar, era só o brigadeiro tradicional, leitinho, aí eu comecei a fazer brigadeiro com confete, com aquelas bolinhas crocantes, aí comecei a fazer umas misturas, aí comecei a levar caixinha, montei caixinha, a galera começava a comprar as caixinhas pra dar de presente e tal, encomendava centro de doce comigo. E aí, cara, olha que interessante, né? Eu saí da faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, do caralho. Montei minha banquinha lá, vendia pra caramba, o pessoal já me conhecia, e aí um dos professores da faculdade que dava aula de empreendedorismo me chamou para dar uma palestra na faculdade sobre empreendedorismo. Então, olha que legal. Aí a Natália chegou lá e falou, eu recomendo vocês largarem a faculdade. Na primeira frase dela. Mentira. Mentira, brincadeira. Mentira. mas assim, como é que o mundo dá voltas, né? Olha que legal. Eu abandonei a faculdade e depois fui chamada para palestrar lá sobre empreendedorismo. Então, assim, teve muita coisa aí com o brigadeiro. O brigadeiro, de fato, mudou a nossa vida, o mundo dos docinhos, né? E aí o que começou a acontecer? A visão empreendedora. Eu falei, cara, eu quero vender mais. Como é que escala? Como é que escala isso, né? Naquela época a gente nem usava esse termo escala, a gente nem sabia E aí a gente optou por começar a ir para a porta de outras faculdades da UNA. A gente sabia que precisava ampliar. Eu vendia no Barro Preto, aí a gente começou a ir para Goitacazes. Contratamos pessoas. Contratei gente para ficar em cada portinha lá. Depois eu fui lá para a UNA da Raja Gabagli. Natália ia, abria o ponto, colocava alguém no ponto que já estava consolidado. Ela aí abria o ponto novo, fidelizava e ela colocava alguém naquele ponto já. Sim. Cara, aqui funciona assim, o perfil é um pouco diferente do cliente. Aqui a pegada é essa, olha pra você ver, né? De uma faculdade para outra, a região às vezes mudava o perfil de consumo do cliente. Aí a gente adaptava a linguagem, adaptava algumas coisas. A gente já tinha essa natureza de observar as coisas e falar, cara, eu preciso me adaptar, não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual. A venda aqui é um pouco diferente, o ticket para esse aqui está um pouco alto. Então a gente começou a entender um pouco mais de negócio, de gestão de negócio, de tomada de decisão. Nós chegamos a ter 3 pontos, né? 3 pontos. E aí... Saí recolhendo, cara, era doido demais. Eu saí da CIT, aí passava, aí ficava um pouquinho, ficava com a Nath no ponto que ela estava atual, terminava, fechava e passava nos outros pontos recolhendo, velho. Já tinha uma rotina de montar os pontos, recolher os pontos. A gente chegava em casa, era meia-noite, 11h40, meia-noite.
Exatamente. Era um rolê doido. E aí, nesse meio do caminho aí, a gente Gustavo sempre quis morar no mato, né? A gente tomou a decisão de mudar. A gente ficou 1 ano nessa casa que a gente foi pra periferia, né? Que o Gustavo comentou. E aí, a gente achou uma casa pra alugar em Casa Branca, em Brumadinho. Quem conhece a gente próximo sabe que a gente é alucinado com Casa Branca, que é um distrito de Brumadinho que fica aqui a 30 quilômetros de BH, é bem pertinho. Parece que você tá a 500. Mas parece que você tá a 500. De qualquer cidade, e aí, de qualquer centro urbano. E aí a gente conseguiu achar uma casa num custo-benefício bom, que a gente conseguiu alugar na época, dentro de um condomínio maravilhoso lá em Casa Branca. E aí a gente mudou pra lá. E aí, nesse período... E aí, pra quem conhece aqui em BH, tem a Serra do Rola Moça, que é uma serra que é um pouco mais perigosa, assim. E aí eu fazia os brigadeiros lá, eu vinha lá pra BH. Lá você já tinha uma funcionária enrolando. Isso, lá eu coloquei, chegou lá, eu contratei uma pessoa pra me ajudar a enrolar os docinhos, porque era a Keila. Porque era muito docinho, já não eram mais 500, né? E aí já tinha Páscoa, e aí tinha ovo de Páscoa, aí já, tudo, o negócio já tava tomando uma outra proporção realmente, tava crescendo mesmo. E aí acabou que eu voltava todo dia, né, com os brigadeiros, enfim. E aí, lá em Casa Branca, a gente, né, teve um desejo de montar uma loja. A gente falou assim, cara, por que não abrir, né, uma lojinha e tal? E a ideia inicial era a gente abrir algo, né, de brigadeiria mesmo, né? Vender torta, doce, enfim. A gente já estava vendo no Brasil alguns movimentos de brigaderias muito bem sucedidas. Estava no auge esse negócio de brigadeiria. Isso. A gente falou, pô, por que não, né? E por que a gente fez isso também? Teve um gatilho, teve um ponto de inflexão. Foi o seguinte, a UNA começaram a lanchonete da UNA, que era o nosso principal ponto de venda, começou a denunciar a Natália para a escola. Por quê? Ele também vendia doces lá, balas, doce, chocolate, brigadeiro, só que a receita do cara caiu, porque ele começou a perder mercado. O nosso market share aumentou e ele perdeu o mercado. Então, ele começou a ir na diretoria da faculdade denunciar. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a chamar a prefeitura, fiscalização. E aquilo, naquela época, o nosso negócio não era um negócio que tinha alvará para meter uma banca no passeio de uma faculdade e vender, né? Então, a gente ficava meio ali na clandestinidade, né? Mas à luz do dia. A gente estava lá com a cara para fora, correndo literalmente um risco. E aí, cara, começou a ter batida, uma atrás da outra. E eles recolhiam, né, as coisas. E uma vez que recolhia uma mesa e levava todo o estoque de brigadeiro, era um puta prejuízo, porque eu tinha não só que fazer os brigadeiros, mas mandar fazer outra mesa. E uma mesinha do nível da que a gente fazia, não era uma mesinha baratinha. Porque tinha uma imagem que a gente já entendia que, cara, não podia ser nada pior que aquilo. Tinha que ser, se fosse fazer, tinha que ser melhor. E aí começou a ser muito frequente, né? Foi. Aí começou, cara, chegava o Rapa, né? Aí a galera aí de São Paulo, o Rapa chegou. Cara, saiu o povo todo correndo. Como é que você sai correndo? Como é que você desmonta uma mesa, velho? Pesada, pra você sair correndo e recorte. Não tinha... Então a gente sempre se fudia. Chegava o Rapa, os outros ambulantes que estavam com tudo ali na mão saía correndo e a gente ficava lá, pra boi de piranha. O cara pegava, levava embora e com certeza devia distribuir aquilo pra família, pra filha, né? Então ia o estoque quase todo, dependendo da hora que eles chegavam, ia o estoque todo embora, né? Exatamente. E aí a gente viu que... Aí começou a acontecer nas outras faculdades. Aí começou a ficar um negócio muito arriscado, perigoso e dando prejuízo. Falamos, cara, temos que mudar. Não dá mais para ser assim, né? E aí, nesse meio do caminho, eu falei, cara, vamos montar uma brigadeiria aqui em Casa Branca. Vamos abrir. Não tinha nada lá, assim, né? E era uma região sul de Belo Horizonte, né? Muito sitiante, né? A galera com um poder aquisitivo muito alto, né? Então a gente falou, cara, isso tem tudo para dar certo aqui. Isso. E aí a gente optou por alugar uma lojinha lá em Casa Branca, né? E abrimos a primeira lojinha. A ideia, como eu falei, inicial era de ser uma brigadeiria com torta, mas o Gustavo também tinha um desejo lá no fundo, essa ligação dele com roça, com coisas de interior. Ele quis também acrescentar e abrir como se fosse uma delicatessen. Num empório, né? Então, além da questão das tortas, dos doces, ele quis vender queijos, vinhos, produtos artesanais que a gente saía garimpando ali na região, linguiças artesanais, queijos artesanais, importados também, uma variedade Ramon, enorme de rótulos de cervejas. Cervejas internacionais, isso, realmente importadas, né? Isso. E aí a gente, de fato, criou e a gente deu um nome de Era Uma Vez um Armazém para esse empreendimento também. E a gente começou ali vender em Casa Branca. Isso era 2013. 2013, tá, e aí, Casa Branca era uma lojinha pequena que só funcionava praticamente final de semana, porque meio de semana eu até abria, mas não dava muito movimento. Então, o principal ali era feriado e final de semana. E aí deu muito certo, né? As pessoas vinham, sentavam, vinha gente de BH. Aí eu comecei a cozinhar, cara. Comecei a cozinhar, porque cozinha também é uma das minhas paixões. E é algo que, modéstia à parte, eu faço bem. Cozinho bem. Sempre tive, né? Sempre tive na beirada da minha avó no fogão, da minha mãe cozinhava muito bem também. Sempre gostei de cozinha, sempre. E eu falei, cara, vou começar a incrementar. Eu sempre tive esse pensamento de agregar valor. Como é que eu agrego mais valor? Cara, as pessoas iam, compravam os produtos e aí eu criei um cardápio que tinha uma regra.
tudo que é cozinhado aqui dentro só pode ser feito com os ingredientes que estão na prateleira. E eu, muitas vezes, compartilhava, deixava a receita aberta para compartilhar. Então, nós começamos a fazer massas, começamos a fazer bacalhoada, e tinha o dia da bacalhoada, e começamos a fazer evento mesmo, e o negócio começou a dar certo. Começou a encher. Aí eu me associei ao Chiari, da Chácara Chiari, muito famosa em Belo Horizonte, que faz casamentos aí de granfino, né? Me tornei um amigo do Chiari, comecei a ter os produtos do Chiari, de embutidos, de pães, né? Fabricação, cara, é considerado fora da Itália, né, lá de Parma, o presunto Parma mais fidedigno, é o feito aqui pelo Chiari, em Belo Horizonte, né, Chiari faleceu recentemente de Covid, uma perda imensa, né, fiquei muito sentido quando eu recebi a notícia, né, eu consegui ter os produtos do Chiari na minha loja, cara, coisa que poucas empórios em Belo Horizonte finos tinham, né, eu tinha toda a linha dele de embutido, de salames, tudo, pães, cara, focaccia, coisa de primeira, velho. Então, esse negócio começou a dar certo. E eu falei, cara, isso aqui, putz, é um puta de um negócio. Só que tomava da gente, assim, um tempo, né, Nath? E vale a pena acrescentar que nessa época do Armazém de Casa Branca foi o nosso primeiro contato com o digital. Foi, isso. Conta essa parte aí. Eu, estudando, cara, como é que eu posso aumentar a demanda pelos meus produtos, pelo meu negócio? E eu caí para a internet. Tinha escutado alguém falar negócio de marketing digital e comecei a pesquisar sobre marketing digital. Quem foi que aparece para mim lá? Se vocês adivinhar, eu te dou um aumento. Érico Rocha. Cara, pesquisei sobre marketing digital. Em 2013 estava o Érico lá e eu não me esqueço um vídeo que eu vi do Érico, que foi um vídeo dele falando lá como você atrair clientes para o seu negócio, né? E na época, no caso, já era para infoproduto. Ele já estava falando de produto, eu não queria saber daquilo. Eu queria saber como é que eu trago mais clientes para o meu negócio. E era um vídeo dele falando lá, fazendo a analogia do Jardim das Borboletas. Que para você poder ter borboletas no seu jardim, em vez de você ir para a rua caçar a borboleta, não, cuida do seu jardim. Transforma o seu jardim num lugar agradável para as borboletas, né? Cultiva flores do tipo que as borboletas... Cara, e aquela analogia, eu falei, puta, esse cara é um gênio, né, velho? Cara, sensacional. E aí eu peguei e comecei a dar mais atenção para o meu espaço, para decoração, né? E comecei a aprender também como falar disso nas redes sociais, como fazer um post no Facebook, usando já alguma estratégia mínima para poder atrair as pessoas. E eu vi que aquele trem ali ia pingando e aparecendo realmente alguém que veio pelo anúncio, pelo mailing que eu criei, comecei a criar um mailing, e-mail ainda era muito forte, né? E-mail não morreu, para quem acha que e-mail morreu, muito pelo contrário, e-mail é uma ferramenta super importante dentro do digital. E eu criei mailing e comecei a implementar algumas estratégias e vi realmente as pessoas vindo através daqueles e-mails. Eu falei, cara, esse negócio de marketing digital parece que é muito bom. Mas eu ainda estava lá no físico, empreendendo na nossa lojinha, né? Até que um certo dia, quer fazer alguma pergunta? Tinha vinil? Tinha vinil. Tinha vitrolinha lá, cara. Era ambiente com uma vitrolinha. Tinha vitrolinha. A vitrolinha ficava na porta, em cima de um caixote de madeira rústica que eu mandei fazer especialmente para ele. E ficava os vinis. O cliente chegava, ele escolhia o disco que ele queria e tocava lá. E era música desde a hora que a gente abria até a hora que a gente fechava. Abria geralmente às 9 horas da manhã e fechava geralmente às 10 horas da noite. E eu e Nath lá, cara. E nesse período veio a Luísa também. Quando a gente abriu o armazém, eu tava grávida da Lulu. Tava grávida, cara. A Lulu veio criada ali nos primeiros anos debaixo do balcão. Primeiros dias de vida, eu levei ela pra lá, pro armazém. E eu ia pra cozinha, a gente cozinhava, as nossas receitas começaram a ficar conhecidas em Casa Branca, cara. A gente fazia uma massa lá, que era a moda do armazém, cara, que era foda, bicho, o pessoal adorava. E foi uma época de muito aprendizado, fazer gestão de estoque físico, de perecível, cara, de promoção, de dar vazão. Cara, foi desafiador, ao mesmo tempo que era muito gostoso, mas era muito cansativo, realmente. Nós fomos pro mato para poder ter uma vida mais tranquila e contato com o mato, e a gente começou a trabalhar mais, porque eu ainda trabalhava na tecnologia. Não tinha largado. Eu trabalhava home office, mas eu tinha que cumprir com as minhas obrigações, na época na CIT, e tinha que tocar o armazém junto com a Nath. E até que um dia um cara começou a frequentar muito, um engenheiro mecânico começou a frequentar muito o armazém, ele vinha de Belo Horizonte, as pessoas vinham de Belo Horizonte para Casa Branca, batiam a serra do Rola Moça só para poder ir comer no armazém e para poder tomar uma cerveja, que tinha algumas cervejas que só tinham lá no armazém, importadas. E aí um engenheiro foi lá e gostou muito do modelo de negócio, falou assim, cara, eu sou doido com cozinha, meu sonho é ter algo assim. E essa conversa começou assim. E ele começou como um bom mineiro, devagarzinho ele foi chegando, o negócio, ficou amigo e tudo, até que ele propôs sociedade. Falou, cara, vamos abrir um negócio desse lá em Belo Horizonte? E na época a gente estava tão envolvido ali que isso nem tinha passado pela minha cabeça. Falei assim, cara, é uma ideia. Ignorei aquilo no primeiro momento, mas deixei a porta aberta. E aí a gente foi se relacionando, e ele foi cada vez mais, sendo mais incisivo, até que a gente chegou num consenso, numa proposta. Eu poderia abrir, mas tinha que ser, cara, com o nosso rigor de qualidade, e desde que fosse, que não mudasse a filosofia do lugar.
rigoroso com a questão filosófica do Era Uma Vez um Armazém, de um resgate às vendas antigas, às vendas de roça antiga. Né? E aí abrimos uma loja de 100 metros quadrados no Buritis, na avenida principal, e esse negócio deu muito certo. Tanto é que a gente saiu depois de um tempo, nós ficamos 2 anos no Buritis, né? Morando em Casa Branca ainda, subindo e descendo serra todo dia, e aí passou a não fazer sentido mais morar em Casa Branca, mas a gente continuou lá. Essa é uma outra história. E aí chegou no ponto que a gente viu que não era mais aquilo que a gente queria. Lulu tinha 9 meses. Lulu tinha 9 meses, cara, tava ficando muito pesado para ela, principalmente. Ela ficava na loja o dia todo. O cara começou a fazer alterações no layout, no scope, na filosofia do negócio, sem perguntar a gente era sócio, né? E aquilo foi incomodando até que a gente chegou e falou, cara... A gente cansou também, né, cansou. desse batidão. Porque o Gustavo trabalhava, né, de segunda a sexta ali na CIT durante o dia. Então ele saía da CIT, a gente ia à noite para Era Uma Vez no Armazém, final de semana, sábado, domingo, era todo dia. Então a gente tava muito cansado também nessa época. E aí a gente cansou, cara, vendeu esse negócio e aí saímos desse business. E ele tá lá até hoje. Era Uma Vez no Armazém, nasceu em 2013 em Casa Branca. Hoje estamos aqui fazendo esse podcast em 2023. Ele tá lá até hoje com o Cassiano, que era o nosso sócio, né? Comprou o negócio, tá tocando o negócio lá, ficou em 5º lugar no Comida de Boteco, 4º. Tá lá, ainda funcionando, né? Uma concepção, uma ideia nossa que nós tiramos do absoluto zero, do papel, e botamos no ar, fizemos funcionar. E hoje está aí, né? Perpetuando aí todos esses anos, né? Isso aí. E aí, depois desse período, a gente ficou em Casa Branca mais sossegado e tal, mas o comichão, né, do empreendedorismo não sossega, né? Então, nesse meio do caminho aí, eu inventei também de criar um brechó infantil. Então, eu comprava itens usados no OLX para revender mais caro. A gente teve o Legastro também, que foi uma aposta que a gente fez de ir para eventos de culinária aqui em BH cozinhar. Das então, feiras abertas. Essas feiras abertas. Então, experimenta, aquela outra muito famosa. Aproxima, experimenta. Começamos a ir para esses eventos, cara. Botava a nossa barraquinha lá, as receitas do armazém, cozinhava para as pessoas, entregava aquilo. Isso. E então, assim, a gente sempre teve um comichão, né, para essa questão do empreendedorismo. Aí, beleza. Aí são negócios assim, que a gente começou, o brechó, não deu muito certo, não sei o que, o Legastro também a gente não levou muito para frente, acabou, né, deixando para lá. E o Gustavo continuou trabalhando nessa IT. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho agora a questão do aplicativo, né? Que foi quando a gente, de fato, começou. Foi o start para a gente chegar onde a gente está hoje aí também. Acho que legal, um podcast aqui talvez um pouco mais longo, né, galera? Porque é muito, história, é né? muito difícil você conseguir resumir uma história de 13 anos, né? E eu tô falando, ainda peguei coisas aí da minha infância, adolescência, né? Resumir em 40 minutos, 50. É difícil. Então, esse aqui vai ser um episódio um pouco mais longo mesmo. E, ó, você que tá aí assistindo pelo YouTube... ou ouvindo pelo Spotify, está começando agora aí no marketing digital, tentando fazer suas primeiras vendas já há 1 semana, 2 semanas pensando em desistir. Olha a trajetória que essa galera percorreu de empreendedorismo, né? Eu não imagino quanto tempo vocês ficaram cultivando ali o armazém até ele começar a realmente crescer, captar cliente. A própria história aqui da Nath empreendendo com os brigadeiros, né? Lá dentro da faculdade. E então, assim, é um jogo de paciência, de persistência, que, né, a gente falou no episódio anterior. Se você ainda não assistiu, entra aqui, vai estar aqui embaixo. Se você estiver assistindo no YouTube, vai estar aqui no nosso perfil, aqui no Spotify também. Entra aqui, confere lá. E, se você estiver gostando dessa história, já compartilha com um amigo para ele se enriquecer aqui de experiências de empreendedorismo e de erros, né, que foram cometidos. Você pode aprender com eles e dar um start muito mais rápido na sua carreira empreendedora. Agora vamos ouvir um pouquinho a respeito do aplicativo. Então vamos lá. Aplicativo. Então beleza, encerramos a sociedade com o armazém e voltamos a ter vida em Casa Branca. Né? Tava lá, voltei a viver no mato, ter relação com o mato, ir pra cachoeira quase todos os dias, tomar banho de rio, né? Levava a Lulu para passear no meio do mato. Então era muito bom. Trabalhando de home office, estava tudo certo. Tive promoção na CIT, foi muito bom. Meu trabalho lá dentro estava sendo cada vez mais reconhecido. Beleza, feliz. E aí até que um amigo meu me chama, que trabalhava comigo, né? E fala assim, cara, puta que pariu. Fui numa reunião ali agora, fora do serviço. Os caras me chamaram para poder fazer uma avaliação técnica lá, um amigo meu, de um aplicativo que os caras estão querendo implementar e que é tipo fura-fila. Vai eliminar carrinho de supermercado, fila, não sei o quê. O cara... Falei, como é que é, velho? Aí não entendi muito bem. Ele tava tão assim, cara. Ele tava tão surpreso com o que ele viu que ele falou, não, nós precisamos conversar. Aí, beleza. Aí sentamos, conversamos, ele explicou. Eu falei, cara, legal e tal, mas não tinha conseguido entender aquele negócio. Eu falei, Rafa, me leva um dia numa reunião dessa aí que, né, cara... Eu ainda não entendi. Ele falou, não, cara, você precisa, esse negócio aqui pode mudar a nossa vida. Aí, beleza, falei, show de bola.
Até que um dia rolou uma apresentação desse produto de novo, a galera que estava tentando vender isso para supermercados, né, como um aplicativo de fura-fila, chamou ele me chamou. Eu fui lá e vi a reunião, eu falei, cara, isso é disruptivo demais, até demais. Esse negócio, cara, estamos de frente para uma inovação. Realmente estamos de frente para uma inovação. E aí eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Ele falou, bora, vamos organizar. E aí tentamos fazer sociedade com essa galera, porque eles tinham o conhecimento do business, do negócio, mas eles não tinham conhecimento tecnológico para realmente fazer aquilo ali acontecer. Coisa que eu e ele tínhamos, assim, de sobra. A gente entra com a parte técnica, os caras entram com a parte de business e a gente faz isso acontecer. Só que, cara, a sociedade... nós nem chegamos a conseguir criar um negócio junto com esse cara. Só que, meu velho, tem certas coisas na vida que uma vez que você vê, você não tem como desver mais. É impossível, cara. E aquele negócio passou a habitar minha mente de uma forma que, quando esse negócio aqui deu errado, eu falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa relativa a isso. Não vamos concorrer com os caras lá, mas a gente pode fazer. Tem outros mercados que precisam disso, como, por exemplo, o mercado de bares, o mercado de restaurantes. Não tem ninguém fazendo algo assim, para você pedir e pagar tudo pelo celular em loco, seja onde quer que você esteja, né? E aí nasceu o Scap, que era um aplicativo literalmente para poder tirar você das filas de eventos, de bares, restaurantes. Né? E aí nós começamos a empreender, começamos a desenvolver. A gente não sabia como é que ia vender esse negócio, como é que a gente ia chegar no cliente em potencial. A gente só sabia que a gente precisava fazer. O primeiro passo era o quê? Dar vazão para aquilo, cara. Tirar aquilo do campo das ideias e ter algo minimamente tangível até para poder mostrar para as pessoas. E aí eu comecei uma outra jornada empreendedora. Mal tinha largado a anterior, cara, poucos meses, né? Voltei eu de novo para a jornada dupla, velho. Trabalhando de dia e de tarde num emprego formal e à noite, final de semana, sentando o pau na primeira versão do aplicativo. E aí, cara, nós começamos a enfrentar outros obstáculos. O aplicativo estava andando, mas quem que estava cuidando do business? Quem estava cuidando do negócio? Quem estava mostrando isso para o mundo? Quem que ia fazer o negócio acontecer fora do campo tecnológico? Adquirir cliente. Ter gente pagando para poder usar o serviço. Não tinha ninguém cuidando de modelo, não tinha ninguém fazendo nada disso. A gente estava lá, 2 devs, sentando pau, trouxemos mais um terceiro, botamos lá como sócio, tudo era fácil, né? Divide. No início, meu amigo, você vai fatiando tudo, né? Você precisa de gente, você vai dando, toma 30%, você vai fazendo um negócio, você nem sabe o que vai dar. E aí fomos. E aí, cara, um dia conversando com um vizinho de frente, uma pessoa que a gente convivia assim, lá no nosso momento de lazer, né? Um vizinho de frente que tinha uma empresa de base tecnológica e que era investidor de tecnologia também, participava desses grupos de investimento anjo, né? E era olheiro, até da época da Camila Farani, eu esqueci o nome da empresa da Camila agora, né? De investimento em startups, né? E ele era um dos caras que aqui em Minas Gerais ia ver possíveis projetos para poder estar sendo investido por eles, né? Um dia a gente conversando lá, eu falei sobre isso. Ele falou assim, como assim, velho? Você tem um projeto desse e não me fala nada. Eu falei, sei lá, cara, gente vive aqui, cachoeira, farra, era bom demais, não me passou pela cabeça. Ele falou, eu quero conhecer esse projeto. Aí nós apresentamos um projeto para ele. Ele falou, bicho, esse negócio dá para ser muito grande. Vamos investir, vamos fazer, vamos. Só que, cara, eu preciso de alguém para cuidar do negócio aqui em tempo integral, porque eu não consigo ficar por conta. Eu vou entrar como sócio, abrir no mercado, colocando vocês no meu network, a gente vai fazer algumas mudanças e tal. Falei, beleza. E aí eu olhei para os meus sócios na época, né? Falei, quem vai ficar por conta? Aí todo mundo, não, eu não, porque eu tenho família, eu tenho filho. Eu falei, eu também tenho, porra, família, filho. Alguém vai ter que tomar a decisão de queimar uma ponte aí, pedir conta e trabalhar por conta disso. E eu vi, mano, que se não fosse eu, os caras não iam fazer. Os caras estavam cagando de medo de largar a mão do que já tinham conquistado para poder investir em algo que era realmente um risco. Não tinha nada escrito em pedra que ia dar certo. Era uma iniciativa para poder pôr esforço para construir algo do zero, realmente. Era um mercado, inclusive, novo. E eu sentei com a Nath e falei, cara, eu estou sentindo que se eu não for a pessoa que vai largar tudo para ficar 100%, os caras não vão e esse negócio vai morrer. Vai morrer, e eu acredito muito nesse negócio. Ela falou assim, cara, você acredita? Eu falei, acredito. Ela falou, pede conta. Eu falei, beleza, tá de acordo? Tô de acordo. Fui para aceitar e pedi conta. Falei, cara, tô fora. 5 anos de empresa, cara, crescendo, ninguém entendeu nada, né? Os caras até hoje, pô, por que você saiu, né? Como é que foi? Lembrando que a gente tinha 2 crianças pequenas. 2, o Pedro já tinha nascido. A Bruna também que você ainda pagava pensão. Eu tinha a Bruna, né? Minha filha de 21 anos, que mora nos Estados Unidos, né? Casada hoje, né? Meu amor, aluna do programa de aceleração, tá lá criando o seu negócio de fotografia nos Estados Unidos, lá com a nossa ajuda também. Então, eu tinha a Bruna, que eu pagava pensão nos Estados Unidos, eu tinha a Luísa e o Pedro, que tinha recém-nascido. O Pedro tinha acabado de nascer.
A Nath, com a mesma veia que eu, falou assim, cara, pede conta, você acredita? Eu falei, acredito. Ela sabe que quando a gente acredita nas coisas e a gente põe a mão, a gente consegue fazer funcionar, velho. Então, vamos embora, pedir conta. Eu tinha uma reserva ali financeira, cara, que dava por uns 12 meses na nossa conta. 12 meses. Isso a gente tomando a decisão de voltar reduzir custo para a de cidade. vida, Isso. pra Olha BH. só o outro movimento aqui, gente. É. Pedir conta, não dava para viver naquele padrão. Condomínio fechado, casa branca. Costura alto, custo deslocamento alto. também. Cara, pedimos conta, voltamos de novo. Fizemos um planejamento, falamos assim, cara, para esse dinheiro aqui durar pelo menos 1 ano para esse negócio acontecer, nós vamos precisar reduzir nosso padrão para 1/3. Então, nós vamos ter que voltar para BH, mudamos para uma casa muito inferior, vocês vão ver uma foto dela aí em breve. Muito inferior à Muito casa que a gente inferior. morava lá quando eu perdi o emprego em 2003, É 2012. verdade, exatamente. Muito inferior. Muito inferior. É quando a gente entrar na história da Mão na Massa, vou até dar uma acelerada aqui, que eu quero mostrar para vocês, né, a foto do nosso primeiro escritório da Mão na Massa. Vocês vão ver como é que esse negócio começou. Mas aí, cara, pedi conta, voltamos para BH para morar num lugar, assim, realmente complicado. Mas, cara, era o que tinha. Ou era acreditar e trabalhar para fazer acontecer, ou era deixar ver uma possibilidade muito grande morrer e arrepender no futuro, pô, podia ter feito aquilo, né? E pra você ver como Deus se move, Deus, né, age certo, né, por linhas tortas, né? Deus se movimenta de formas misteriosas, né? Larguei e fui trabalhar no aplicativo. Virei muita noite de ficar com a perna inchada várias vezes, né? Uhum. Porque agora tinha uma meta para ser cumprida, velho. Eu precisava fazer entregas para que o André pudesse estar apresentando isso, né? Só que o cara também não tinha tempo, né? E meu dinheiro foi acabando. Nosso dinheiro era para 12 meses, ele foi acabando, literalmente. E eu não via da parte dessa outra pessoa, que era sócia, um movimento de realmente comercializar o negócio. E eu vi que quem estava realmente empreendendo tempo e dinheiro era eu, né? Porque eu estava vivendo da minha própria reserva financeira e ainda trabalhando no negócio. Meus outros sócios estavam com um empreguinho lá bacana, estava e trabalhava na hora que dava, na hora vaga. Eu estava full, mergulhado. E aí terminou que nós decidimos por encerrar também essa parceria e a gente mesmo tocar. E eu fui junto com o Bruno, que era um cara que tinha entrado na época para poder vender esse aplicativo, não deu certo lá com a outra parte, saiu, eu entrei em contato com o Bruno, falei, Bruno, você acredita nesse negócio? Ele falou, acredito. Cara, vamos assumir o comercial, diz, vamos vender isso para Belo Horizonte, vamos bater na porta das empresas, você tem um network, vamos. Então, cara, eu desenvolvia parte do tempo e parte do tempo eu estava na rua com o Bruno, batendo em porta de empresa e apresentando. E aí nós conseguimos fazer os nossos primeiros clientes. Conseguimos apresentar na Baker, cara, na época, né? A Baker falou assim, isso é inovação, que a gente queria implementar um sistema lá de delivery de growler, né? Nós enchemos o seu growler. Então, você pedia para o aplicativo e a Baker entregava. Só que a Baker não conseguiu chegar na negociação. Eu tive a oportunidade de ir lá na Albanos, que para não falar que é inimigo da Baker, aqui em Belo Horizonte, são 2 grandes cervejarias, era concorrente. Cara, vocês acreditam que eu fui na Albanos e apresentei o projeto com toda a apresentação que eu tinha feito customizada para a Baker? Eu entrei numa sala cheia de executivo, fui pro quadro, fui pro telão, rodei o slide, tudo com o nome do concorrente que eles mais odeiam na face da terra. Eu lembro que um dos caras falou assim, cara, você tá de brincadeira com a gente? Com essa logo dessa cervejaria aí? Eu falei, cara, desculpa, gente. Vocês me chamaram aqui de cima da hora. Eu tinha feito esse projeto para a Baker. Só que, infelizmente, com a Baker não deu certo. Se vocês quiserem ter acesso, beleza. Senão a gente pode encerrar a apresentação aqui. Eu vou entender perfeitamente. Aí um dos caras falou, não, velho, já que tem aí, eu quero ver o que é que você tem. Eu apresentei. Os caras falaram assim, fechou na hora. Os caras falaram assim, eu quero esse negócio rodando aqui. Aí a gente teve Albanos, teve o Chiari se tornou cliente desse aplicativo. E a gente foi começando a ter os primeiros clientes, né? E aí, galera, nós vamos começar a entrar aqui agora, com 1h20, no ponto de virada onde a nossa história continua até hoje, dentro do digital. Que enquanto eu estava lá, vendendo aplicativo, e nas horas vagas onde eu não estava vendendo, eu estava sentado desenvolvendo esse bendito aplicativo, que me custou alguns anos e horas de muita dedicação, e realmente a gente fez algo muito bom. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu no Scap. Paralelo a mim, estava acontecendo algo que eu não estava vendo. Eu não estava vendo. E aí, agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Nath, que eu vou tomar uma água. E antes disso, que ele falou, né, que algo estava acontecendo, enquanto a gente estava nesse período aí, ele empreendendo no aplicativo e tal, o jovem, né, vocês vão ouvir falar muito do jovem, que ele e a Márcia, né, eles têm um papel muito importante na nossa vida. Eles participaram de um evento do T. Harv Eker, aqui em BH, foi um evento presencial,
Era o Mind Millionaire, se eu não me engano. Mind Millionaire, isso mesmo. E aí... No Mineirão. Isso, no Mineirão. E aí, era um programa de mentalidade milionária. E aí ele participou, ele adorou, e aí ele viu ali a nossa luta, a gente, né, no aplicativo, a gente já tinha tido vários empreendimentos e tal. E ele lembrou da gente, e aí ele falou assim, Gustavo e Nath, eu participei de um evento que foi, assim, sensacional, foi transformador, e eu quero que vocês façam o programa. E eu lembro que na época ele tinha uma apostila, e aí ele pegou essa apostila do programa do T-Harvey e falou assim, tira xerox e vocês façam esse programa aqui. Mas leia um livro primeiro. Leia um livro primeiro, o livro está até aqui, a gente trouxe para mostrar. Trouxe porque esse livro... Esse livro tem uma importância muito grande na nossa vida, que é Os Segredos da Mente Milionária, do T-Harvey Eker. E ele falou, cara... A apostila é sobre o livro, então eu preciso que vocês leiam o livro e depois vocês vão fazer esse programa aqui que durava 90 dias. E aí cada dia tinha uma atividade para você fazer. Então o livro, a apostila te forçava a ter tarefas ali, pensar no seu futuro, quanto que você quer ter de renda, né? E aí te fazia ter essas reflexões. E aí teve um dia, né? Aí a gente lê o livro, né? E aí teve um dia do programa... O livro já mudou a minha vida. Só o livro já mudou a minha vida. Começou a mostrar pra gente muitas crenças que a gente tinha em relação a dinheiro, a prosperidade, a crescimento. E, de fato, a gente não enxergava. Então, o livro começou a mostrar muito desses bloqueios, dessas travas mentais que a gente tinha. E aí teve um dia nessa apostila que teve uma tarefa que falou assim, cara... Hoje você tem que fazer alguma coisa que você está procrastinando há muito tempo para fazer e você tem que começar a fazer hoje. E aí, na época, né, eu já tinha 2 filhos, né? Tava com o Pepe ali com alguns meses de vida, a Lulu tinha 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, e eu estava bem acima do peso. Então, com as minhas 2 gravidezes, eu engordei bastante. E aí, eu lembro que nessa tarefa, eu falei assim, cara, a minha decisão vai ser de emagrecer. E aí, na época, a gente nem tinha condições financeiras, porque a gente estava realmente com o budget bem regrado ali para durar, né, os 12 meses que a gente queria. Então, não tinha como ficar indo para academia, nada disso. Falei, cara, vou começar a pegar uns vídeos no YouTube aqui, vou começar a fazer alguns exercícios em casa. Eu pesquisei algumas dietas, na época foi quando eu conheci a low carb, né? E aí eu comecei a misturar algumas coisas. Tentei algumas estratégias, não deu certo. Depois peguei a low carb também sozinho, não deu certo. Fui criando algumas formas, comecei a estudar sobre mentalidade, enfim. E ali eu tomei a decisão de emagrecer. E eu lembro que o Gustavo já tinha me visto, né, ter várias tentativas de emagrecimento sem sucesso. Foram e ele poucas, pensou, não. né, cara, só mais uma tentativa. Não falei com ela. Não e falou, eu não lembro, pensou, né? gente, eu lembro desse dia. Eu tava na mesa, a mesa de vidro que a gente tem até hoje lá dentro da Mão na Massa. Isso. Que eu já falei, para onde a gente for, Essa para mesa onde é. a nossa sede for, essa mesa acompanha a gente. Porque essa mesa foi onde nós enrolamos 500 docinhos. Essa mesa foi onde eu desenvolvi o Skepto. Ela tem um significado pra gente muito importante na nossa trajetória. Foi uma mesa que eu, inclusive, herdei da minha mãe, né? Foi uma mesa que eu comprei pra minha mãe, junto com ela, que ela queria, né? E quando minha mãe morreu, eu falei, cara, essa mesa eu quero ficar com ela. Então tá lá no escritório, é a mesa onde a gente se reúne sempre para poder falar de projeto e tudo, tá sempre lá. Eu lembro que eu estava sentado nessa mesa, eu estava virado nessa madrugada, eu estava trabalhando no aplicativo, né? Estava implementando funcionalidades no aplicativo. E a Nath chegou para mim e falou assim, hoje eu vou começar a emagrecer. Eu olhei assim, eu lembro direitinho, cara, eu olhei para ela assim, eu já cansado, eu falei, me veio uma coisa para falar para ela assim, só que, sabe, algo maior falou assim, não fala nada não, deixa para lá, vai tentar mais uma tentativa, deixa ela. Eu falei, tá bom, beleza, não, amor, show de bola, tal, vai lá. Eu voltei, continuei trabalhando, mas na minha cabeça eu falei assim, pô, coitada, mais uma tentativa frustrada de tantas que eu tinha visto nesses últimos anos, né? Depois do nascimento dos meninos, foram várias mesmo. E eu lembro direitinho, cara, dela saindo, abrindo a porta da área lá de fora, uma varandinha pequena que tinha assim lá fora, e eu lembro dela fazendo os exercícios lá, agachamento, abdominal. Burpee. Falei, essa mulher vai morrer, velho. Ela não vai dar conta de fazer isso, não. Mas, cara, beleza, deixa ela lá e eu vou continuar aqui. Continuei ali no aplicativo, cara. E ela começou a jornada dela de emagrecimento. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Comecei meu processo de emagrecimento ali, fui fazendo meus testes e tal, e, de fato, comecei a emagrecer. Emagreci 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Quando eu vi, em 3 meses, eu já tinha eliminado 10 quilos. E aí foi quando entra o ponto do digital. Aí queria que você contasse essa parte aí. Foi quando você me viu emagrecendo, e aí? Que você gosta de contar essa história em relação aos grupos lá. E aí é o seguinte, e eu tava naquela loucura do aplicativo, e eu lembro, gente, a situação tava ficando difícil de novo. Igual lá em 2012, eu perdi o emprego, a situação ficou difícil, ela tava ficando difícil de novo, porque eu tava empreendendo, o aplicativo ainda não pagava, nem se pagava, já tinha alguns clientes, mas não se pagava, e nossa reserva estava acabando, e a gente com 2 crianças em casa, né? E eu comecei a ver um movimento da Nath muito no WhatsApp mesmo. E eu li, velho, só ralando pra caralho. Um dia, o pai dela estava lá em casa,
O pai dela estava lá em casa, foi abril de 2017. Abril de 2017. Acho que foi dia 10, dia 16, alguma coisa assim. Voltar no histórico, a gente acha o dia certinho. O pai dela foi lá com a madraça dela, né? A gente recebeu ele lá e fomos fazer uma comida, né? Tomar uma cervejinha ali, dar uma relaxada. E, cara, a Natália não ficava com a gente. E eu lá com o pai dela, e ela não ficava com a gente, só andando de um lado pro outro com o celular. E eu olhei um dia assim e falei, cara, porra, senta aqui com a gente. Por que você tanto faz nesse celular aí? Nesse dia eu fiquei muito nervoso. Falei, cara, o que você faz nesse celular? Você tá de rolo, velho? Porque só pode estar, você tá com alguém aí. Pô, virei corno, né? Porque tô trabalhando pra caramba. E ela no celular o tempo inteiro, WhatsApp, pra lá e pra cá. Eu falei, isso é rolo, velho, isso é treta, eu tô tomando galha. Eu falei, cara, pô, seu pai aqui, a gente aqui, você aí e tal. Ela, não. Aí que ela foi me explicar. Ela falou, não, porque eu tô com um grupo aqui de algumas amigas, amiga de amigas. Sua irmã tava também? Umas 15 pessoas, véio, no grupo. Eu falei, mas que porra de grupo que é esse? O que vocês estão combinando? É balada? Vocês vão pra festa? O que é? Falou, não, eu tô ajudando, eu tô dando dica aqui, porque o pessoal tá me vendo emagrecer. Ela já tava postando coisas de emagrecimento, de antes e depois. É o dia a dia, né? Ela já tava postando, sem nem saber o que ela tá fazendo. Ela tava postando as conquistas dela no Instagram. Era no Instagram mesmo, Facebook, Instagram, né? nessa época já tinha Instagram. E aí, eu tinha tido contato com o Érico Rocha lá em 2013 para poder atrair mais pessoas para o armazém. E nessa época, 2017, eu estava estudando sobre marketing digital com muito mais intenção, porque eu precisava fazer o aplicativo acontecer, que não dependesse só de eu e Bruno ficar batendo em porta de empresa pedindo hora de diretor para poder fazer a apresentação de projeto disruptivo. Eu precisava criar uma estratégia de comunicação na internet para poder conseguir mais clientes. Então, eu já estava estudando aquilo. Já tinha ouvido de lançamento, já estava lendo sobre lançamento, mas eu via que não se encaixava para o meu modelo de negócio de aplicativo. Mas eu já sabia que existia lançamento. Eu já estava vendo o formato como as pessoas usavam. Eu já tinha tido contato com os primeiros lançamentos. Gabriel Goff foi um cara que também, foi um outro ponto, foi um outro marco na minha trajetória, né, que eu consumia demais o Gabriel Goff, o formato de lançamento interno que ele usava, já estava entendendo aquele mundo, mas nunca tinha aplicado. Quando eu vi aquele grupo, com aquelas mulheres lá, loucas, Natália passando dica de alimentação, passando treinos, e nego falando lá, que já estava as mulheres falando que já estavam emagrecendo 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Dica de mentalidade Dica também. de mentalidade, eu falei, mano, tem um negócio aqui, bem debaixo do meu nariz. Cara, daquele dia, eu fiz de tudo pro meu sogro ir embora rápido. Nós aceleramos ali, ele foi embora. E aquele dia eu sentei, eu virei a madrugada, eu construí a primeira página para falar do produto de emagrecimento. Falei com ela, cara, existe um negócio, confia em mim. Nós vamos lançar esse trem. Nós vamos criar um curso aí. Ela, como é que é? Não sei o que não, pelo amor de Deus, mas é que eu não sou coach, eu não sou coach, eu não sou nutricionista. Falei, esquece tudo isso. Só vai compartilhar Você o que só vai tá compartilhar fazendo, o que você está fazendo, tá dando certo. E nós vamos lançar a parada. Eu criei a primeira página de madrugada nesse dia de emagrecimento dela. E aí nós começamos a jornada, de fato, no digital com esse produto. E aí, pra ele que duvidou, eu consegui emagrecer 22... Pode julgar na minha cara. Pode julgar, eu aceito. Pode julgar na minha cara. Eu consegui emagrecer 22 quilos em 6 meses. 6 meses. E aí surgiu o coaching de emagrecimento, né? Que foi, de fato, o nosso primeiro contato com o mundo digital, né? De abrir turmas, de lançamentos. E aí a gente veio... E mais um, e para quem você trouxe a questão, né? Você que vem pro digital hoje, né? Atraído pelas promessas de dígitos milagrosos, acreditando que vai ficar rico da noite pro dia ou em alguns meses. Pode até acontecer, mas não é bem assim a maioria das histórias que a gente conhece. É fruto de muito trabalho e muito esforço. Pegando um gancho do que você falou, né? Teve mais uma reviravolta aqui. Nosso dinheiro acabou nesse meio termo. É verdade. Nosso dinheiro acabou. A reserva que a gente tinha para ficar 12 meses, ela acabou com 10 meses. Tudo isso aconteceu num período de 10 meses. Acabou o dinheiro. E eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Sabe por quê? Faltou comida dentro da casa. A Luísa pediu um dia pãozinho, bisnaguinha, Seven Boys, a gente não tinha dinheiro para poder comprar. Natália foi comprar fralda pro Pedro contando moeda. Se faltasse 10 centavos, ela não conseguia trazer a fralda. Acabou o dinheiro. E aí, qual que foi o ponto de inflexão de novo? E aí? Tem mais um outro negócio promissor, que é o negócio de emagrecimento, que já estava fazendo as primeiras vendas, mas que não pagava a conta. E aí, eu pedi um dinheiro emprestado pro meu sogro, na época foram 5 mil reais. 4 mil. 4 mil, para poder, cara, emergencial, para pôr comida dentro da minha casa, né? E a gente acreditava tanto que as coisas iam virar, que a gente não percebeu que o dinheiro estava acabando, e ele acabou assim, de repente, né? Foi. E eu tive que voltar pro mercado, graças a Deus pelo meu currículo, graças a Deus pelo meu network, pelo meu currículo. Um amigo me colocou num processo seletivo, eu fui lá, cara, e engoli todo mundo que estava nesse processo seletivo. Disputei com umas 10 pessoas, era um cargo já
alto também, eu voltei bem. Graças Não a tão Deus. bem igual eu saí da CIT. Quando eu fui para a CIT, eu fui demitido da W3, eu fui para a CIT, eu fui demitido e fui para um emprego muito melhor, inclusive salarialmente. Mas nessa vez, quando eu não voltei no topo, mas eu voltei acima da média, num cargo de liderança e tudo. E voltei, assim, muito rápido. O Cauê, cara, outro cara foda, me pôs nesse processo seletivo, falou, só vai. Eu falei, cara, eu preciso desse emprego. Eu lambi 10 pessoas, velho. Fiz todas as provas, tudo. O cara falou assim, bicho, você pode começar amanhã. Aí eu falei, cara, amanhã não dá, porque, cara, eu também não falei pro cara que eu tava desempregado, né? Eu já era macaco velho. Porque, cara, se você tá desempregado, meu amigo, a sua oferta e a sua condição vai ser a pior possível. Cara, eu entrei como se eu estivesse trabalhando em algum lugar e eu tava cogitando a possibilidade de sair. E ali eu fiz uma boa negociação, né? Que me trouxe condição de cuidar da minha família de novo. Voltei pro mercado. Mas não abandonamos o projeto de emagrecimento. Então, de novo, eu entrei numa jornada dupla. Tinha que dar resultado numa empresa nova, voltando de 1 ano praticamente fora do mercado, trabalhando por conta própria. Tive que ali, cara, correr atrás de alguns conhecimentos que estavam em voga, né? Porque tecnologia, tudo muda muito rápido, é tudo muito novo, tudo evolui muito rápido, né? Mas a bagagem que você tem, meu amigo, ninguém te tira. A experiência que eu tinha, ninguém me tira, né? Então, eu cheguei muito rápido também e consegui entregar resultado. E dali já mudei de emprego com 3 meses. Cara, recebi uma proposta de um outro emprego excelente. Aí já era o dobro do que eu estava ganhando. Porque eu estava numa empresa boa de destaque, né? Voltei e tocando o projeto de emagrecimento em paralelo. Aí isso durou 2 anos. Fiquei mais 2 anos, 2 anos no mercado. De novo, de tecnologia, que já era algo que eu não queria mais para minha vida. Mas não queria de precisou, jeito né? nenhum, mas eu precisava. Porque eu precisava pôr comida na mesa, precisava pôr dinheiro dentro de casa. Então, fiquei 2 anos. De novo, cara, eu lembro que desses 2 anos, gente, de toda a minha carreira de 21 anos na TI, esses foram os 2 piores anos da minha vida, porque todo dia que eu levantava para trabalhar era um martírio. Era como se eu estivesse indo para a câmara de gás. Era como se eu estivesse indo para a guilhotina, para ser enforcado. Era doloroso, mas, cara, o que eu tinha para fazer? Não tinha escolha. Não tinha berço de ouro. Eu tinha que trabalhar, cara. Eu tinha que pôr dinheiro dentro de casa. Então, eu peguei e fui muito persistente e resiliente nesses 2 anos, mas não deixamos mais de trabalhar no projeto de emagrecimento. E as turmas só foram crescendo, né, Nath? Só foram crescendo. Aí depois eu acabei fazendo uma formação em coaching com o Jerônimo Temel. Na época o Jerônimo ainda dava as turmas presenciais, não sei se hoje, eu acredito que não. A gente foi para um hotel fazenda, fiz 7 dias nessa formação de coaching lá. E aí, nesse período do emagrecimento, a gente viu uma necessidade de conhecer um pouco mais do digital, né? E aí o Gustavo acabou recebendo uma herança. A mãe dele ficou Isso é muito bom. muitos anos da vida Herança. dela ali brigando de uma questão, né, judicial, Mais de 25 lá. anos. Uma causa que minha mãe tinha coletiva na justiça, porque eles trabalhavam lá, era concursado público, né, de um hospital, mas que era para 6 horas, eles trabalhavam 8, 10, né, concurso público, né? Aí entrou uma causa de um grupo, né, trabalhista lá, e a minha mãe entrou com o pessoal. Isso enrolou 25 anos na justiça. Minha mãe morreu e não viu a cor desse dinheiro. Não viu o dinheiro. E aí, nesse período, esse dinheiro veio, na época deu 30 mil reais para nós, 30 para a irmã do Gustavo e 60 para o pai 30, dele. O advogado acho que ganhou mais do que eu e Mais minha do que irmã. todo mundo, é. Ele já estava E 30 anos. 30 anos, na causa. exatamente. É o filho do advogado. E aí, nessa época, esse dinheiro, né, ele veio muito bem-vindo e a gente optou por investir esse dinheiro Isso. numa mentoria. Que na época foi a mentoria com a Isis Moreira, né? E Ah, aí a gente... minha amiga Isis, eu ainda espero ter a honra de te receber aqui no podcast A Revolução dos Dígitos, Isso viu? aí. Nós vamos combinar isso aí. Nós vamos contar um pouquinho dessa história também, da importância da Isis na nossa vida. E aí, a gente optou por investir nessa mentoria, na época ainda para falar do emagrecimento, para a gente melhorar os resultados do emagrecimento. Só que acabou que no início, em 2019 ali, eu fui dando uma desanimada do assunto mesmo. Eu comecei a cansar de falar de emagrecimento, foi uns 2 anos ali aproximadamente. E aí aconteceu que a gente foi para o Fórmula de Lançamento no final de 2018, dezembro de 2018. onde surgiu uma oportunidade de trabalhar num novo nicho dentro do marketing digital. Um amigo do Gustavo encontrou com ele, né, com a gente lá no evento do Fórmula. De Belo Horizonte. Viu que a gente estava Daniel, tendo... Jack. Viu que Abraço, a gente Jack. Se tava você estiver vendo ou escutando esse podcast, grande abraço, meu amigo. Tá sumido, hein? Parece. Viu que a gente estava tendo resultados bons no digital, com emagrecimento, e falou, Gustavo, você não quer me ensinar isso aí que você está fazendo, Isso não, na fila cara? do food truck lá, velho, pra poder comer. Gustavo, você não quer me ensinar isso que você está fazendo, não? Sei lá, me dá uma mentoria, uma coisa. E a gente nunca tinha pensado nisso. E aí foi onde deu outro estalo, e o Gustavo falou assim, cara, por que não? Né? Por que não ensinar para outras pessoas o que a gente está fazendo, que a gente está tendo resultado aqui com o emagrecimento? E aí foi onde a gente teve o estalo de criar a nossa primeira mentoria. Né? E aí a gente estava... Tem até que resgatar essa story, viu, Fran?
Nós temos que resgatar esses stories. Eu tenho a sequência de stories de quando eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu falei, ô Daniel, não sei nem como é que faz isso, cara. Eu vou pensar e te falo. Pode ser? Ele pode. Nós vamos... Primeiro dia, era no primeiro dia. O Fórmula eram 3 dias. Imerso lá em São Paulo, né? Eu falei, cara, eu posso te dar uma resposta até o final do Fire? Ele falou, do Fórmula? Ele falou, pode, cara. Porra, eu preciso acelerar. Eu tô tentando lá com a esposa dele. Não tá dando certo, a gente não tá conseguindo. Não sei o que eu tô fazendo de errado. Falei, não, velho, beleza, vou te ajudar, mas eu não sei nem como. Vou pensar até questão de valores e te falo. Cara, voltando pro hotel, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, puta que pariu, cara, oportunidade. Formatei o negócio minimamente e no terceiro dia eu fui apresentando. No segundo eu encontrei e falei, cara, tô pensando ainda, até amanhã eu te falo. Tudo. E deu uma valorizada também, lógico, né, gente? Valorize sempre, né? E aí peguei, no terceiro dia, eu tava com a oferta pronta para fazer para ele, velho. O que aconteceu no terceiro dia? Ele entrou pro Insider. Ele entrou pro Insider. A vida é uma caixinha de surpresas. E ele entrou pro Insider, mano. E eu fiquei com o pitch ali, sem ninguém para poder fazer, saca? Falei, puta que pariu, perdi a oportunidade. Mas olha Deus aí de novo, trabalhando de formas misteriosas na vida da gente, né? O cara entrou pro Insider, velho. Ele deu a entrada e falou, não sei nem como é que eu vou pagar, vou vender meu carro. Apartamento, carro, apartamento. Sei, né? Ele vendeu alguma coisa para entrar. O Insider naquela época, acho que era 65, 70 pau, assim. 2018, porra. Ainda é muita grana, né? 2018 era muito mais grana ainda. Mas aquilo não saiu mais da minha cabeça. Então eu voltei para Belo Horizonte, no aeroporto, eu decidi fazer uma sequência de stories. Onde eu falei que eu estava voltando de 3 dias intensos. Aprendi muita coisa. São Paulo, todas as vezes que a gente foi para São Paulo para eventos, sempre foi uma virada para a gente, ou um marco de algum acontecimento muito legal. Eu voltei, cara, e fiz uma sequência de stories no aeroporto, chegando em Belo Horizonte. Vamos resgatar isso, viu, Fran? Para a gente poder trazer para a memorabilia aí. E aí eu fiz uma sequência falando que eu estava abrindo uma oportunidade para pouquíssimas pessoas de serem mentoradas pela gente. E aí a gente vendeu 3 mentorias individuais. Só com essa sequência de stories, para as pessoas que já estavam próximas acompanhando esse trabalho. E aí, nós entramos nesse mercado de educação lá no finalzinho de 2018. E aí que foi realmente que a Mão na Massa começou a criar a mentoria que hoje é conhecida como Programa de Aceleração, né? E 2019, entramos em 2019 fomos vendendo, cara, literalmente nós lotamos a nossa agenda. E eu ainda trabalhando, nessa época eu estava no BS2, que é o banco que tem um aplicativo bancário que é patrocinador do Flamengo, né? Trabalhei intensamente na construção desse aplicativo, eu era líder do setor de arquitetura de software lá do BS2, né? Da parte de arquitetura de soluções, né? Então a gente participou muito na arquitetura desse produto, acompanhamento desenvolvimento desse projeto, que é o aplicativo do BS2. E aí, cara, estava numa posição muito confortável nessa época, financeiramente. Eu tinha um salário de R$21 mil, PJ, 21 mil reais, pingava todo mês. Eu estava muito bem financeiramente. E esse negócio digital já estava dando dinheiro. As mentorias já estavam dando dinheiro. Mas não dava para trocar. Eu ainda não conseguia trocar uma coisa por outra. Até que, com uma dessas coisas da vida, né, chega de novo um ponto de inflexão. Eu tenho que tomar uma decisão. Não dá para tocar os dois. E aí, que a Isis Moreira, a gente já estava sendo mentorado por ela, teve um papel assim, fundamental. Foi uma ligação que eu recebi em setembro. Não, e vale a pena só contar um detalhe aqui, que quando nós entramos na mentoria da Isis, eu entrei sozinha. Nossa, porque isso é sensacional a gente não também. tinha grana Legal. suficiente para entrar os dois, porque a segunda cadeira era mais a metade do valor. E aí eu entrei sozinha. Só que aí o pessoal começou a ter umas dúvidas de tráfego lá na época. E aí eu lembro que eu ficava perguntando o Gustavo, e aí eu respondia dentro do grupo. E aí falava, meu marido aqui sugeriu isso, faz isso, não sei o quê. E a Isis me chamou no privado um dia e falou assim, Natália... Automação de ManyChat. Um monte de coisa dessa parte Cara, de tudo TI, que tinha parte tráfego. técnica lá, ela mandava pra mim, eu dava a resposta lá, o pessoal implementava e dava certo. E aí a Isis Mudava me e chamou funcionava. no privado e falou assim, Nath, eu tô vendo que seu marido, tal, Gustavo, ele parece que ele, né, ele tá contribuindo muito com o pessoal. Que tal ele vir pro grupo também? E aí a gente... Convidou, e a Nath falou, Isis, nós não temos condição de pagar a segunda cadeira agora. Aí ela falou assim, não, pode colocar ele aí, vocês não vão pagar nada mais por isso, E não. aí o Gustavo entrou e começou a contribuir pra caramba lá dentro do grupo, sabe? Ajudando muito sempre a galera. tive um valor de Gustavo contribuição sempre teve muito grande, acho que pela natureza do meu trabalho, acho que pela minha natureza, da minha mãe, da minha família também, de sempre colaborar com um parente, com, né, ajudar as pessoas. Eu, na minha carreira, eu sempre fui muito destacado por isso. Eu sempre consegui as melhores posições porque eu estava sempre contribuindo. Estava sempre entregando a mais. Eu estava sempre fazendo mais do que esperavam de mim. Então, eu sempre tive acesso às melhores oportunidades. Acho que muito por conta disso também. Isso aí. E aí, acabou que o Gustavo, né, começou a se destacar lá no grupo, né? A Isis começou a ver ele, enfim. Aí começamos a ter um relacionamento. Aí a gente começou a ir para as mentorias presenciais em Brasília. A gente começou a ficar mais próximo da 5, 6 vezes por ano para Brasília. E aí, conta a questão, né, da história da Isis. Cara, é legal. Eu tive...
nessa época, vocês lembram que eu falei aqui, cara, esses 2 últimos anos meus na TI foram assim, parecia que todo dia que eu levantava eu estava indo para a minha sentença de morte. Então teve uma época, cara, que foi lá no segundo semestre de 2019, a minha mão começou a abrir umas feridas, bem aqui, ó, bem aqui, assim, ó. Tem tá vendo aqui? Ainda tem algumas cicatrizes disso, né? Então, principalmente nessa parte aqui, começou a ficar ferida e ficava aberto mesmo, ficava gotejando sangue. Por quê? E esse trem coçava demais e eu não tinha médico que dava jeito nisso aqui, velho. Não tinha dermatologista que resolvesse esse problema. Não tinha pomada, não tinha remédio, não tinha nada. E eu comecei a entender que isso era de cunho emocional. Falei, cara, isso é emocional, porque eu estou fazendo algo que eu não quero fazer mais, mas eu ainda preciso fazer. E não tinha coragem nessa época. Nessa época, por tudo que a gente passou, nessa época, que nesse ponto de inflexão, que o negócio digital já estava acontecendo, estava indo bem, eu tive medo de largar a porra do emprego. Porque eu tinha 21 mil todo mês batendo na minha porta lá, que dava uma condição financeira para a gente muito bem. No Brasil, quem ganha isso, né? Pô, parcela mínima da população. Né? Falei, cara, eu vou levar isso aqui o máximo que eu puder, em paralelo. Porque eu estava calejado de outras experiências. Né? E aí, um dia, a Isis, lá em Brasília, ela viu isso e falou assim, Gustavo, o que é isso na sua mão, cara? Tem uma live nossa, galera, que a Isis conta essa história. Depois a gente pode disponibilizar o link, tá? Debaixo desse vídeo. Se você estiver aqui no YouTube, a gente vai deixar o link dessa live para vocês verem a Isis contando essa história lá, muito legal. A gente almoçando, ela falou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é estresse, cara. Porra, tô trabalhando num lugar que eu não gosto, e eu desabafei com ela. Ela, beleza, tal, não, que foda. Não me falou mais nada, cara. Ficou com aquele trem. Voltei para BH, pô, os encontros lá eram sensacionais. Voltei para BH, estou trabalhando, um dia eu estou lá na empresa, dia 3 de setembro de 2019. 3 de setembro de 2019, não esqueça essas datas. Meu telefone toca. Aí eu olho assim, Isis Moreira. E eu lá, velho, pau quebrando, sistema fora do ar, sala de guerra, que trem louco, que só quem já viveu na TI sabe do que eu estou falando. Ela me liga, velho, falou, Gustavo, tudo bem, tudo bom? Você está podendo falar? Eu falei, ó, como é que eu vou falar? A mulher me ligando, Isis Moreira, não vou falar. Falei, não podia falar não, cara. Eu falei, não, eu tô podendo sim. Falou, tá, beleza, como é que tá a Natália? Os meninos, tudo bem. Eu lá naquela ânsia para poder desligar logo, para poder resolver os problemas que eu tinha que resolver. Ela falou assim, me fala uma coisa aqui, seu chefe fica aí perto de você? Aí eu já, como assim, velho? Seu chefe, você senta perto dele? Falei, não, ele fica 2 andares para cima de mim aqui, no 15º andar, eu estava no 13º. Falou, ó, você confia em mim? Falei, confio, porra. Senão eu não estava lá com você, né? Ela falou assim, tá bom. Eu vou te pedir uma coisa, mas eu não quero que você pergunta ou questiona. Só quero que você executa. Você topa? Cara, meu cu já trancou na hora. Que eu falei assim, internamente eu acho que eu já sabia o que era. Falei assim, nossa. Eu falei assim, como assim, Isa? Eu preciso saber primeiro o que é. Ela falou, não. Se for assim, eu não falo. Você vai confiar em mim e vai fazer. E caralho, mano, o que essa mulher vai me pedir? Ela falou, ó, você vai lá no seu chefe e vai pedir conta. Eu falei, o quê? Falou, você não falou que você confia em mim? Então não me pergunta por que não, depois eu te conto por quê. Eu falei assim, puta que pariu, velho, como é que eu faço isso agora? Ela falou, você vai lá e vai pedir conta agora, mas tem que ser agora. Eu só não vou ficar na linha aqui com você para não ser constrangedor demais. Você vai lá e eu quero que você me ligue na sequência. Falei, tá bom. Peguei o telefone, liguei para a Natália e falei, cara, a Isis está doida, a Isis mandou pedir conta. A Natália falou assim, e você está esperando o quê? Que você não pediu? Se ela está falando isso, tem uma mulher mais doida essa mulher deve ter um plano para topa tudo também. Essa mulher deve ter um plano pra gente, ela deve ter um plano para você, ela está pensando em alguma coisa, ela não ia fazer isso assim. Então, porra, vai lá e faz. Eu falei, tá bom. Subi, cara, nem esperei o elevador chegar. Subi 2 lances de escada, fui lá, chamei meu chefe tá numa reunião, eu tirei ele de dentro da reunião. Ele tava com o CIO do banco, na época era o Rude, tava com o CIO do banco, eu falei, cara, eu preciso falar com você agora. Entrei na sala, o cara ficou até meio assim, eu falei, é urgente, cara, eu tenho que falar com você agora. Ele falou assim, perdemos os clientes todos, né? Ele deve ter imaginado isso, né? Deu foda, fudeu, vou me fuder também. Levei ele pra sala, falei, cara, o negócio é o seguinte, eu tô saindo. Por isso. Expliquei para ele. O cara ficou assim, chocado, porque ele tinha planos para mim dentro do banco. Ele tinha planos e esses planos em carreira corporativa são anos, né? Mas ele tinha planos para poder assumir o lugar dele, para ele poder crescer também. Então, ele tinha planos para isso. Ele falou, cara, eu tinha uma carreira para você aqui dentro, assim, muito grande. Falei, cara, mas não dá mais, eu preciso fazer isso agora. E bicho, por favor, não dificulta para mim, não. Ele falou assim, não vou dificultar, não. Porque eu sei que você vai sair e não vai voltar. Falei, como assim? Falou, cara, de todas as pessoas que já tiveram aqui, que já me pediram conta para poder empreender e fazer outra coisa, a maioria delas depois voltou, pedindo emprego, batendo na porta de novo. Mas você, eu tenho certeza, não vai voltar. Falei, puta que pariu, só tô rodeado de gente doida, né? Na minha cabeça, naquele momento, era isso. Mas ele falou, não, cara, vai, eu sei que vai dar tudo certo. Porque o Rodrigo Schirme, hoje você conhece também, já teve prazer de fazer reunião com ele.
A gente também tem um braço de tecnologia dentro da Mão na Massa, que a gente desenvolve sistemas próprios, e direto eu me recorro a esse ex-chefe que virou um grande amigo, né? Que é um cara fora da curva, principalmente na parte de inteligência artificial, análise de dados. Direto a gente está trocando uma bola com ele, né? Então, um cara muito presente na minha vida ainda hoje, né? Ele falou, vai, cara, vai dar tudo certo. Eu desci e falei assim, meu Deus. A única coisa que ele me pediu, falou, só te peço você trazer um sucessor. Me dá aí uns 15 dias para você poder recrutar alguém e colocar no seu lugar. Foi a única coisa que ele me pediu. E aí, dia 3, eu pedi conta, dia 19, eu saí oficialmente. E já saímos pro Fire de 2019. E um detalhe importantíssimo. Nessa época que ele pediu conta, a gente não tinha reserva financeira. Não tinha. Nessa época, a gente estava queimando tudo. Nessa época, a gente estava até a última queimando ponta. tudo. Exatamente. E aí, beleza. Queimando, enfim. Pra fechar o negócio da Isis. Aí a Isis falou, vai lá e me liga. Eu voltei e liguei. Cara, pô, pedi conta e tal. E agora? Ela falou assim, não, vai dar tudo certo, esquenta não. Eu falei, como assim vai dar tudo certo? Qual que é o projeto? Onde é que eu vou entrar? Ela falou, não, só, esquenta não vai faltar o trabalho pra você não. Tá tudo certo. Em Brasília, a gente tinha um encontro dos próximos dias em Brasília. E tinha um Fire também, ia acontecer, ela ia vir pro Fire. A gente conversa em breve, tá tudo certo. Aí não vai faltar cliente pra você não. Desligou o telefone. Falei assim, mano... E agora? Caralho, cadê o plano? Cadê qual que é o projeto? Cadê as contas? Me dá acesso aí, já quero começar a trabalhar. Cara, a única coisa, a sabedoria dela viu muito além do que eu conseguia ver. E ela sabia do seguinte, depois ela me contou isso. Ela só precisava empurrar a minha vaquinha no precipício, aquela vaquinha, sabe? Que eu estava acomodado, tirando todo o leitinho de todo santo dia ali, que estava dando minha rendinha, e estava me impedindo de ter um negócio maior no digital. Ela falou assim, eu só preciso tirar esse cara desse emprego, que eu sei que o resto ele vai se virar. E dito e feito, cara. Quando ela me falou que esquenta não, que não vai faltar cliente, eu falei, não tem plano. Tá comigo, irmão, é comigo mesmo. E aí, cara, nós mais uma vez mergulhamos 100%, e aí os clientes foram chegando, as oportunidades foram aparecendo, a própria Isis me divulgou, né, nas redes dela, me indicou para algumas pessoas, eu comecei a trabalhar como gestor de tráfego em grandes contas, né, fui adquirindo cada vez mais a experiência, mas os primeiros clientes foi a gente mesmo que trouxe, cara. Foi a gente mesmo que foi bater a cara no mercado e começar a fazer o que a gente estava aprendendo a fazer para a gente mesmo. E aí o resto é história. Estamos aqui até agora. E onde que nasceu a Mão na Massa? Você falou que ia mostrar uma imagem. Ah, pô! Solta aí, produção. Solta aí, por favor, a foto do primeiro escritório da Mão na Massa, que foi onde a gente começou a desenvolver o produto de emagrecimento da Nath. Isso em 2017. Isso em 2017. Olha isso. Galera, olha essa foto aí. Isso era um quartinho de despejo na casa que a gente morava. A casa que a gente desceu de casa... Quando a gente voltou de Casa Branca. Né? A casa onde eu desenvolvi o aplicativo, mas nesse cômodo era um cômodo de despesa, sujo, lagartixa, rato, tinha tudo. Não tinha porta. Mas barata, não tinha porta, um banheiro que não funcionava, o vaso não dava descarga. E aí, cara, quando o projeto de emagrecimento nasceu, que a gente precisou de gravar uns negócios mais bonitinhos, organizadinhos, a gente olhou para esse quartinho e falou assim, cara, vamos dar uma limpeza nele, vamos colocar a mesa... de vidro. De vidro lá, né? E aí nós demos uma ajeitada internamente, melhoramos a aparência interna dele, demos uma pintadinha por dentro. E ali foi o nosso primeiro escritório. Aqui foi onde nasceu a Gonzaga e Reis Consultoria da Informação. Era um escritório de advocacia. A gente fazia algumas petições, né? Não, brincadeira, né? É porque a galera, quando a gente falava o nome da empresa, que só tinha razão social, não tinha nome de fantasia, todo mundo achava que era um escritório de advocacia. Mas foi aí, gente. Foi aí que nasceu. Foi o primeiro escritório da Mão na Massa. Eu e Nath trabalhamos muito aí dentro desse quartinho durante um bom tempo. Fazendo tráfego, criando página, melhorando produto, fazendo entrega para a aluna. Foi aí. Resumindo, nós somos muito gratos, né, por toda a nossa trajetória. Como o Gustavo falou, esse é um podcast que vai ficar mais longo mesmo, porque a gente entende que tudo que a gente passou até aqui são fatores importantes, né, onde a gente chegou hoje. Então, a gente fez questão de contar um pouquinho de cada parte aqui, né, porque, para vocês entenderem, gente, que tem muito esforço nesse meio do caminho, que teve muito tombo no meio do caminho, que teve muita dificuldade no meio do caminho também. Dentro do digital, a gente já quase quebrou duas vezes. A gente já quase quebrou 2 vezes. Então, assim, é muito para trazer para vocês... E ainda continua sendo desafiador. Né? Da paciência, da persistência. E que muitas vezes alguns projetos não vão dar certo, mas eles não são desperdiçados. Né? Então, tudo que a gente aprende ali ao longo desses projetos, todas as dificuldades que a gente passa na nossa trajetória, elas têm uma importância muito grande. Então, todas as vezes que a gente começou um negócio, a gente nunca começou do zero. Então, a gente sempre veio com uma carga de aprendizado. Exatamente. De todos os outros negócios que a gente passou, né? De todas as dificuldades que a gente enfrentou, de chegar a faltar comida, né? A Lulu pedir pãozinho e a gente não ter dinheiro e comprar fralda com dinheiro contado.
E graças a Deus, a gente é muito grato por várias pessoas. A gente é muito grato por várias pessoas que passaram ao longo da nossa trajetória, que foram muito importantes nesses momentos que a gente precisou. Mentores, amigos, família, né? muitas então, pessoas. É trazer para vocês que, cara, dificuldades elas vão existir, mas você precisa persistir. Quando você acredita em alguma coisa, quando você tem algo que você olha e fala assim, cara, eu quero mudar de vida, eu quero transformar a vida das pessoas, então persista, porque as dificuldades elas estão ali, mas elas servem o quê? Para nos deixar mais fortes, né? Para fortalecer, para a gente criar uma casca mesmo. E a gente é muito mais forte hoje, né? A gente ainda passa por vários desafios, por várias coisas, mas hoje a gente lida muito diferente, né? Por tudo que a gente já passou aí nessa trajetória. Então esse quartinho aqui, que foi mostrado aqui na TV, ele tem um papel fundamental para a gente, né? Ele tem um lugar no nosso coração ali especial. A gente, às vezes, quando vai fazer um board, a gente ainda mostra, né? De onde contar histórias, a gente mostra. Cara, veio daqui, foi aí que começou, né? E muita persistência. Então, se você tá aí, cara, fez seu primeiro lançamento, colocou seu perpétuo e não fez nenhuma venda e tem 1 mês, 2, alguns dias e tá pensando em desistir, cara, muda essa cabeça. Vira essa chave. Porque você tem um negócio e negócio é construção. Né? E o tempo é o tempo do tempo. Vocês vão me ver falando muito isso aqui durante esse podcast, né? Olha quantos anos dentro dessa trajetória aí de empreendedorismo para poder hoje estar colhendo frutos, os frutos de todas essas experiências passadas, não só do que a gente vive no digital, né? Tudo que a gente está colhendo é fruto de todas essas experiências que foram empilhadas, né? Então, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, é experiência e conhecimento que você está empilhando para que você consiga fazer melhor daqui para frente. Né? E sempre um passo de cada vez. É sobre isso a revolução dos dígitos. Para a gente fechar, então, de onde que veio o nome Mão na Massa Aceleradora Digital? Pode falar. Veio dos nossos alunos, do nosso programa de aceleração, né? Hoje chamado de programa de aceleração. Já, na verdade, há 2 anos que a gente mudou o nome, porque a gente mudou o formato de entrega, né? Os alunos ficavam indignados porque a gente não tinha um nome fantasia, né? E ninguém queria ficar se referindo a gente por Gonzaga e Reis, consultoria da informação. Então, um dia eu resolvi, falei, tá, beleza, mas eu não tenho ideia nenhuma de nome, né? Sei lá, cara, nunca parei para pensar nisso, realmente não. E aí fizemos uma enquete no grupo, na época, e a galera falou assim, apareceram uma série de sugestões, e alguém falou assim, mão na massa. Eu falei, opa, isso aqui é legal. Eu perguntei, mas por quê? Ela falou, porque, cara, vocês são muito executores, vocês dominam o processo de vocês de ponta a ponta. Vocês são muito mão na massa, vocês conhecem da entrega, vocês conhecem da implementação, vocês conhecem da estratégia. E aí a galera do grupo falou assim, pô, é isso, é mão na massa, é mão na massa. E a partir daquele momento, a gente passou a adotar o nome de Mão na Massa, e aí a gente acrescentou o Aceleradora Digital. Sensacional. Foram batizados pelos próprios Pelos alunos. próprios alunos, que tinham essa visão da gente de, cara, sermos pessoas muito executoras, que dominam o processo de ponta a ponta, né? Se precisar de fazer uma arte, faz. Se precisar de fazer um anúncio, faz. Se precisar de escrever copy, faz. Se precisar de desenhar a estratégia de um lançamento inteiro, a gente faz. Então, durante muito tempo, a gente fez tudo sozinho. A gente já chegou a fazer 7 lançamentos em paralelo, em janeiro de 2020, sozinhos. Quase tivemos um burnout, não recomendamos, sozinhos. Tá? 7 lançamentos, sozinhos, empilhados. Tráfego, desenhando copy, desenhando estratégia, fazendo copy, construindo página, anúncio, tudo, conectando as partes tecnológicas. A gente dividia bem, né? A gente conseguia se complementar bem. Então tem muita... E aceleradora digital, porque a gente é acelerado, porque a gente é conhecido por projetos que a gente põe a mão, a gente consegue virar e fazer dar resultado, e porque a gente nunca quis ser comparado ao mercado de agências, né? Porque durante a nossa trajetória a gente teve uma experiência durante 1 ano com uma agência que nos prometeu mundos e fundos e, cara, no final das contas a gente só queimou dinheiro. Inclusive eles viraram clientes meus porque eles não conseguiam entregar tráfego para os próprios clientes e eu assumi 20 contas, 19 contas na época, você lembra lá? Lembro. Ainda tocando o projeto em paralelo da Nath, trabalhando ainda no mercado, eu peguei 19 contas dessa agência para poder fazer tráfego, que eles não conseguiam entregar resultado para os clientes, né? Então, quando veio a possibilidade de ser batizado Mão da Massa, alguém falou, mas vocês vão prestar serviço, qual a produção, é uma agência? Não, não somos agência. Até hoje, quando alguém pergunta, vocês são uma agência, eu até arrepio, né? Porque, cara, a forma com que a gente trabalha, a profundidade, a personalização que a gente entrega para os nossos clientes, cara, é muito diferente do que uma agência faz, né? Que geralmente é um moedor de carne, né? O cliente é só um número ali dentro. A gente não tem relacionamento, nossos clientes se tornam nossos amigos, a gente mergulha muito a fundo com a nossa metodologia no universo do cliente. A gente chega em alguns momentos a conhecer do produto mais do que o próprio cliente, você é testemunha disso, né? A gente consegue entregar muitas coisas que surpreendem a expectativa do nosso cliente por sermos realmente profundos e conseguir acelerar o resultado de todo mundo que está com a gente aí. Show de bola.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da Revolução dos Dígitos. E onde que vocês podem achar a gente, né? Vamos passar aqui nossos arrobas. Vamos lá. Vocês podem encontrar a gente no @mãonamassa.acelerador. Esse é o nosso perfil do Instagram. E vocês podem nos encontrar também no nosso perfil pessoal, compartilhado, eu e a Nath sempre juntos, que é Gustavo e Natália, Natália com TH, tá, galera? Isso é muito importante. Gustavo e Natália.oficial. Isso aí. Sensacional. Fico muito feliz em conhecer mais um pouco da história de vocês, ouvir algumas histórias mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado também aqui tanta sabedoria, tanta experiência, né, de vida que foi apresentada aqui. E aproveita que hoje você tem muito acesso à informação, né? Tá muito fácil aprender as coisas. Esse canal aqui é um exemplo disso. A gente vai abrir um pouco da nossa metodologia aqui nos próximos episódios. Então, se você está vendo aqui pelo YouTube, já deixa aqui um like massa nesse vídeo, deixa aqui um comentário com qual tema você quer ver nos próximos episódios, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum detalhe da nossa programação. E eu te vejo no próximo episódio. E lembre-se, a cada episódio, uma nova revolução.